pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. Já? Começando mais um Pod.com, assim no susto, né? Porque a banda ali, quando tem que começar, eles dão play ali e começam. Bom, já começo pedindo para você se inscrever no canal pod.com.oficial, que é para poder a gente cada dia ter mais poder de mídia alternativa, né? Que é o podcast. Porque a gente vem de uma cultura onde as grandes mídias têm o hábito de dominar a gente. Elas é que determinam o que é que elas querem direcionar para o nosso pensamento. Mas nós que buscamos quebrar as correntes e ter o nosso pensamento, a nossa ideia, é importante os podcasts que estão surgindo pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Porque assim a gente pode trazer pessoas interessantes, como o nosso convidado de hoje, para a gente conversar sobre tudo, sobre a vida. Então, vou começar pela bateria. Lucas Matos, grande batera. É, isso aí. Nino Bessa no piano. Ó. Eita, grande Nino. Velho Marlon no contrabaixo. É. Grande baixista, velho Marlon. Ele tá tocando melhor hoje, tá vendo? Que Paulo teve aqui, tocou pra caramba. Ele viu de casa, ficou com medo de perder o emprego. Como é que é? Diga aí, Marlon. Lá no velho baixo aí, vá. É. Maravilha, pra garantir o emprego, né? A produção do Pod.com é do paulista Carlos Petit, que não quer mais sair da Bahia. Quem vem pra cá nunca mais quer voltar, né? Quem vem pra beira do mar nunca mais quer voltar, como diz Dorival Caymmi. O Pod.com é idealizado por Luciano Suede e Adriano Moraes, grande músico, grande produtor Adriano Moraes. São idealizadores desse pod e eu, Jackson Costa, ator cara de pau, tendo que me desdobrar nas minhas infinitas funções para poder, garantir o leite das crianças. Pitoco. Pitoco é uma peça fundamental aqui do pod. O que você imaginar, Pitoco é capaz de fazer. Ivo é que trabalha com essas imagens aí, que é para deixar a gente mais animado aqui. E também você que está nos assistindo de casa. Bom, eu vou começar aqui com uma figura, certo? Ele é cientista da computação, mas ele tem outras faces também. Assim como eu, né, Jackson Costa, ator, tenho que me desdobrar. Ele tem outras que você vai conhecer hoje. Uma delas está ligada a esse texto que é meio punk, mas eu vou dizer, porque é importante a gente dizer. Olha só, o cidadão viu um cartaz de educação no trânsito onde tinha escrito assim: um copo de cerveja mais 4 rodas igual a 7 palmos debaixo da terra. A conta pode não bater, mas você sim. Desde esse dia, quando ele saía de carro, só tomava uísque. E quando queria tomar cerveja, só saía de moto. Acho que ele fazia isso que é para bater a conta lá, né? Ou seja, para ele bater, né? Então, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu trouxe esse texto punk, rock and roll aqui, mas é uma realidade, infelizmente, do nosso trânsito em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, e que a gente precisa melhorar isso. Então vamos lá. Como pode um peixe vivo viver fora? Pod.com. André Ricardo Marques de Nogueira, é nome de desembargador, né, André? Queria que fosse. Queria que fosse, né? Estaria ganhando mais? Com certeza. Com certeza, né? André, é uma alegria ter você aqui, certo? É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Acompanho aqui esse podcast. Todos foram legais. Aí, por uma situação especial, né? Que eu tenho em casa, tive a oportunidade de falar depois, vai ser bacana. Com o Jerônimo, né? Que é, assim, um ídolo de... Minha cunhada, a pessoa autista, mora com a gente lá e ela adora Jerônimo. E Jerônimo conhece ela. Ela fez uma carta uma vez para Jerônimo que tinha 500 metros de carta. E ele guarda essa carta lá e sempre que ela tá no rádio, ela liga, eles se falam por telefone. Mas nesse dia eu perdi aqui e tal, senão eu tinha tentado entrar em contato com ele antes. Mas enfim, isso aí é outra história. Mas a gente vai falar dessa história aqui, que é importante. Vamos ver. Grande Jerônimo, né? Você trazer essa figura aqui, né? E que bom assim que a Bahia está resgatando esse cidadão, né?
Porque, assim, durante muito tempo, as grandes mídias, né, que eu falei aqui, gênio, as grandes mídias que acabam, às vezes, tendo um olhar muito duro para pessoas que se posicionam na vida como devem se posicionar, né? Às vezes, as grandes mídias dão espaço para aquelas pessoas que são manipuláveis, né? E deveria ser o contrário, né? Deveria Claro. dar espaço para quem tem autonomia, para quem tem Coisa importante para dizer. uma coisa importante para Pra dizer, dizer, porque se tem uma coisa importante para dizer, vai ser importante para o telespectador, né? Com certeza. Para fazer abrir a cabeça e a pessoa ter uma visão melhor do mundo. Mas graças a Deus, os tempos mudam e eu percebo que as pessoas estão olhando mais. As pessoas que eu digo, as pessoas não, porque o grande público sempre curtiu Jerônimo, né? As instituições, os espaços de mídia, governos, né? Estão valorizando mais esse grande artista que você trouxe aqui e eu te agradeço você ter trazido o nome dessa figura aqui. Foi um programa muito bacana aquele dia. Vamos falar então de você? Antes da gente começar aqui, eu estava falando que tem uma pergunta que eu faço para todos. Não fiz na entrevista anterior, a primeira vez, mas eu não vou deixar de fazer para você. Para você começar falando de você mesmo. Quem é você, né, da sua origem, família ali, pai, mãe, irmãos, até avós, se você tiver na sua memória alguma coisa. A minha história é muito simples. Eu sou uma criança que nasci morava no bairro do Rio Vermelho, né? Tinha uma vizinhança muito bacana lá, muita gente assim. Que lugar da ali minha no Rio idade, Vermelho? ali na Avenida Cardeal da Silva, né? Da subida ali, né? Naquela subida ali, eu descia aquela ladeira ali de vez em quando para comprar. Só tinha uma padaria lá embaixo, cara, era dificuldade, era demais descer aquela ladeira ali. A ladeira ficava do lado de Dinha do Acarajé, né? Sim. A padaria antiga que tinha ali. Era E de aí, frente ali para o Larguinho, a padaria? era tipo assim. E aí você tem uma história engraçada. Eu tenho 48 anos, né? E aí tinha um maluco ali que era ficava um na maluco esquina. famoso, ficava na ficava esquina. com a mão assim? Isso, ficava com a mão assim, ficava Um gritando. negão. Um negão, ficava gritando ali. Interessante você lembrar, eu era lembro dessa criança figura. quando esse cara lá. Ele ficava no poste, vou levantar Ficava aqui. no poste. Ele ficava ali, ele tinha uma coisa com a mão Botava a mão no ouvido e outro ficava inteiro, gritando. ele ficava, né? Ele tinha uma coisa, né? Agora, você falou dele, depois de um certo tempo, eu convivendo ali também, eu percebi que ele já me conhecia. Tinha horas que ele olhava para mim, eu sentia que ele olhava para mim como se estivesse olhando para alguém que ele conhecia. E eu já falava com ele. Doido, mas tem juízo. Doido, mas tem juízo. Então você pegou essa época ali. Peguei essa época ali. Estudei ali no Colégio de Freira, na escola Medalha Milagrosa ali. Sim. Experiências boas ali com as freiras, né? Você fica naquela dicotomia ali do certo e errado, né? Assim, as freiras aparentemente eram freiras, mas também eram terríveis, né? Nessa polêmica da educação. Os castigos eram severos lá. Mas enfim. Sim, mas vamos falar mais. E aí é o seguinte, a gente tinha... Vamos falar mais desse estudo aí desse colégio, porque eu li alguma coisa que você fala que tinham coisas, né, tanto para o mal quanto para o bem, né, que você vivenciou nesse colégio. Então, o que assim para o mal e o que para o bem? Assim, acho que naquela fase, quando você era criança e assim, as professoras utilizavam uma técnica muito convincente de você se comportar em sala de aula, que era o seguinte: olha, você vai lá pro quarto escuro de Irmã Gracinha. E aí a gente ficava numa curiosidade danada, porque ninguém tinha ido ainda, era aquela ameaça. Mas a curiosidade de querer ir? Não, de querer saber como era, né? Mas ninguém nunca tinha ido. Mas só podia saber como era indo, né? Indo. E aí, rapaz, um dia um colega foi, né? E aí que se criou essa expectativa danada de saber, assim... agora é hora da gente saber o que é que tem nessa zorra lá, né? E ele não contou não, na hora lá, só depois de muitos anos que ele contou nada, rapaz. Aquilo era para criar um drama com a gente. Eu cheguei lá, fui pro quarto de Irmã Gracinha, a gente ficou conversando, batendo papo, ela me deu suco, me deu biscoito, a gente ficou conversando lá, que não sei o que, mas me fez prometer que não era para contar a ninguém e tal, não sei o que. Então tinha essa... Que maravilha isso, né? Porque ela bacana. criava um terrorismo. Criava um terrorismo. Mas se soubesse que era para tomar suco, bater papo, todo mundo ia estar o tempo inteiro no quarto de Gracinha. lá. E assim, aí a gente crescia nessa rua, a gente tinha muitos colegas, tem uma passagem bacana, tinha um colega da gente chamado... Eu nem falei com ele se eu podia falar sobre isso aqui, né? Joacir Meng, hoje ele é oficial da Patamo lá, aquela polícia
especializada. E quando a gente brincava ali, a gente sempre dividia os grupos entre polícia e ladrão, aquela brincadeira de prender e tal. Engraçado, quando a gente, quando era criança, ele sempre queria ser o bandido, mas agora ele virou... Ele não quer ser bandido, não, que ele é besta, né? Quando ele cresceu, ele não quer ser bandido, não. Agora virou... E é uma figura também. Gente, assim, de coração muito bom. E aí ele foi seu colega lá? Não, a gente foi vizinho por uns 15 anos, né? Mas assim, como minha família continuou morando lá no Rio Vermelho, a gente sempre manteve essa amizade até hoje, né? Então a gente sempre se fala, ele estava muito orgulhoso aí agora, recentemente ele participou dessa convocação para participar lá da Guarda Nacional, o pessoal que foi para lá por conta daqueles eventos absurdos lá do 8 de janeiro, então ele postou as imagens lá, falou, estou indo para lá ajudar e tal, porque os estados mandaram alguns militares lá, alguns policiais militares para lá, então ele estava lá orgulhoso pra caramba disso, e a gente também, né? Porque vê um cara que cresceu com a gente lá e tá crescendo dentro da carreira que ele escolheu lá, né? Então acho que é bacana. E você estudou quanto tempo aí no Medalha Milagrosa? Eu fiquei lá até a 8ª série, né? Que era antigamente ela só tinha o De curso que ano primário. até a 8ª? Não, eu entrei lá na alfabetização. Sim, estudou Então, lá. a vida inteira lá. Então, assim, tinha as freiras que eram icônicas, né? Eram todas maravilhosas, né? A escola era muito bacana. Aí eu saí de lá, de um colégio de freira, onde a coisa era tranquila, onde a gente ficava assim, chegava, rezava um Pai Nosso, tinha um chamamento da bandeira, aquele negócio light. E aí eu fui para Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia, ali em Nazaré, para um curso de processamento de dados. E ali era outro universo, né? Ali era outro universo. Aí eu comecei a ter contato com TI, né? Então ali a gente... E a partir dali... TI é o quê? Tecnologia da Informação, né? Sim. Que é o nome chique que deram para agora, né? TI, agora o nome é TI, porque antigamente era processamento de dados. Sim, né? é o antigo processamento Isso, de dados que eu conheci, mas não sabia que já tinha feito essa transição. Então, o nome do curso antigamente era Curso Técnico em Processamento de Dados. Mas vamos voltar um pouquinho lá para a sua família. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? Todos homens, né? Os 3 estudaram na Medalha Milagrosa? Todo mundo estudou lá, né? E aí 2 partiram para a área de engenharia, né? Um outro estudou segurança do trabalho, né? E eu fui para ciência da computação, né? Então, e aí pegamos caminhos diferentes, mas assim, sempre muito próximos, né? É isso. Não tem muita coisa, eu sou um cara comum, Jabs. Sim, mas vamos falar mais ali da sua... Porque eu sou do Rio Vermelho também. Você Quer dizer, eu sou também? de Itabuna. Eu sei, sai de Itabuna, né? Mas cheguei em Salvador e fui morar no Rio Vermelho. Morei 30 e poucos anos ali, né? Nós temos um apartamento ali ainda, eu e Yolanda. E aí saí para morar num lugar... Morar numa casa, porque meus filhos cresceram, o apartamento ficou pequeno. Mas é um lugar nosso, ainda que eu tenho um carinho muito grande pelo bairro, inclusive. O bairro né? é fantástico, o bairro é fantástico. Assim, eu sei que tem assim Ribeira, né, que é um lugar maravilhoso para morar, mas se for para escolher, eu quero continuar morando ali, voltar a morar ali no Rio Vermelho, que é um lugar maravilhoso. É um né? lugar maravilhoso, é maravilhoso. Um lugar de casas ainda, né? Tem muitas casas. Muitas casas. Minha mãe morou na casa. E uma vida, né, cultural, né? De bares onde tem shows, ainda tem teatros, ainda tem muita coisa ali que é assim interessante principalmente para criança e adolescente que cresce numa área daquela ali, né? Padre Ângelo, que toma conta daquela igreja ali do Rio Vermelho, ali no A igreja, no Lago de Santana. você fala aquela antiga, né? Porque tem a antiga, a pequenininha, de frente para a Dinha ou a da praia? Não, a da praia. A da praia. A igreja ali, né? Padre Ângelo acompanhava a gente lá na Medalha quando eu era criança, e o cara tá nesse trabalho ainda lá até hoje. Ele é uma pessoa... É uma das figuras pitorescas ali do Rio Vermelho, né? Aquele larguinho ali, de Dinha do Acarajé, né? Eu conheci Dinha ali e sou amigo de Claudinha, né? A gente era amigo Minha mãe mora numa de casa academia. que pertencia a Dinha do Acarajé. Ah, é? Na subida da ladeira? Na subida da ladeira. A casa fica em frente ao ponto de ônibus. No início da ladeira tem um ponto de ônibus, você sobe e aí tem outro ponto de ônibus, quando acaba de subir a ladeira. Ali tem uma outra casa que é de Dinha do Acarajé. Que era de Dinha do Acarajé e minha mãe comprou essa casa. Eu estava falando há poucos dias com um amigo paulista
dizendo a ele que um dos maiores empreendimentos da Bahia é o acarajé, né? Porque é um bolinho de feijão, cebola e sal. Só isso. Ingredientes bem um tabuleiro simples, na esquina. Estou falando isso porque aí você tem uma baiana como Dinha, tem Cira e tem tantas outras que construíram casa, educaram filhos com esse empreendimento que é fritando esse bolinho que tem filas, né, todo santo dia para colocar esse negócio para funcionar, né? Sim. E aí, qual é a sua profissão mesmo? Sim, tem algumas, né? Na verdade, que são desdobramento desse estudo seu na universidade? Na verdade é o seguinte, dentro dessa estrutura, né, de ciência da computação, e aí abre caminhos para tipo assim, para a área de desenvolvimento de sistemas, produção de sites para web, né? Eu montei uma vez um estúdio, né? Era um estúdio de gravação para VTs para TV e espaço para bandas ensaiarem, etc. Uma passagem muito bacana disso aí, que um dia ligou um cara, disse, tudo bom, você quer... Quanto é que tá a hora do estúdio? Falei o preço lá, eu nem lembro o valor. Sim, mas e se eu ficar aí umas 5 horas, você me dá um desconto, que não sei o quê, papai? Não, a gente tem um desconto, tá? Você vai trazer, o que é que você vai precisar do estúdio, né? Não, eu preciso só de uma iluminação meio sombria e 2 microfones, porque eu vou fazer voz e violão e vai ter um back vocal. Isso tá bom. E 99% do público da gente era assim, essas bandas de pagode, banda de axé, que ia pra lá gravar um demo, gravar uma música, etc e tal. E aí a gente agendou e tal. E eu perguntei o nome para colocar na agenda, o cara fala assim, Zé Brito. Zé Brito. Era ele mesmo falando com você. Era ele mesmo falando comigo, eu não tinha reconhecido. Eu já tinha ido numa peça dele, que ele passava umas 2 vezes já e tal. Eu disse, poxa, esse cara vem gravar um CD aqui e tal. Aí, avisei a galera que vai ter um horário aqui no sábado, vai vir um. Mas era um cliente como outro qualquer, não tinha eu não conhecia, não acompanhava muito o trabalho e tal. E ele apareceu lá com Rita Semani para poder fazer uma gravação de um demo de um CD de áudio. Meu amigo, foi difícil gravar esse negócio lá, porque era a coisa mais hilária do mundo, as músicas lá e tal. O nome do CD era um CD chamado Merenda. Você já ouviu essas músicas? Já ouvi, conheço. Zé entrou no teatro para me substituir. Para eu substituir, né? Nos Los Catedráticos, eu não sei se você assistiu. Foi no Los Catedráticos. Acabou que ele não me substituiu, sorte minha também, que eu tive o privilégio de trabalhar junto com ele também. Eu estava fazendo uma novela e eu não ia poder fazer a nova temporada do Los Catedráticos. Eles abriram um teste na cidade, foram mais de 100 pessoas que se inscreveram e Zé foi o eleito para poder fazer parte do grupo Los Catedráticos. Uma figura, como diz Márcio Melo, Zé não se parece com nada. Não parece com nada, com nada. Ele é único, né? E ele criou um caos lá, porque a gente, gravar isso deu muita dificuldade, porque os meninos não se concentravam e davam risada. Rapaz, essa música é improvável, não pode colocar uma música dessa no CD, uma música chamada O Brega de Leila, um negócio surreal. Leila abriu um brega, né? E contratou 15 meninas. O brega ficou famoso, vinha gente das colinas. Aí você sabe a letra toda? Diga. Não. Tinha uma outra que era uma coisa muito louca também, Mirabel. Não, Mirabel rejeita o recheio, né? Alguma coisa assim, né? Mirabel recusa o recheio, Mirabel se descasca agoniado. Ele humaniza um biscoito Mirabel. Um biscoito Mirabel, que era um biscoito que eu levava para a escola. Quem na levava? medalha. Eu levava Mirabel azul, era uma maravilha. Vermelho, uma porcaria maravilhosa, né? Era uma coisa maravilhosa. Até hoje é maravilhoso, né? Mirabel. Zé, onde é que habita? Tem uma que é uma orgia no fundo do mar, você conhece? Conheço também. Orgia no fundo do mar é um absurdo, né? Ele cria uma relação entre coisas que nós não somos capazes de olhar, né? De enxergar. A gente enxerga a partir do olhar dele e aí não tem como não rir, né? Zé, lençol de casal. Eu só quero meu lençol de casal. E aí... Numa briga conjugal, ele só quer o lençol. Nós tivemos uma experiência viajando com Los Catedráticos que Zé não conseguiu dormir no lugar que nós ficamos porque o travesseiro não era o travesseiro dele. E assim, parece uma besteira, mas não é, né? Porque cada um tem o seu travesseiro. Eu mesmo tenho questões que o meu ombro é largo para achar um travesseiro ou 2
2 às vezes fica muito grande, 1 fica muito pequeno. Eu tenho Tem que que ser ter 1,5, entendeu? Zé não dormiu, ficou mal mesmo, assim, ficou acordado a noite inteira, né, por causa de um travesseiro. Então, essa questão que ele coloca de numa briga de casal, o mais importante para ele é o lençol, né? Lençol de casal. Só Zé Brito mesmo, né? E é o seguinte, então é isso. Então, essa área de TI, que é a tecnologia da informação, assim, possibilita que eu vá para vários caminhos diferentes. Então, a gente sai do comum, que é o desenvolvimento de sistemas, sites para web, lojas virtuais, né? Lembro que a primeira loja virtual que eu construí, eu fui chamado por um cara que tinha um mercado em Lauro de Freitas, ali na entrada de vilas do Atlântico. Ele disse, meu mercado é muito pequeno, eu não tenho um espaço físico para poder crescer, mas eu preciso aumentar o meu faturamento, eu quero vender as coisas que eu vendo aqui pela internet, vai ter uma pessoa acompanhando o sistema, ela vai pegar os produtos aqui. Então a gente fez o desenho disso e aí era bacana, porque, por exemplo, ele me mostrou lá, tinham situações que eram assim, gente idosa que morava ali em Lauro de Freitas, aquela região de Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, aquela região ali onde era a área de entrega dele lá, e que tinha você, por exemplo, o cara que morava aqui, o pai e a mãe ficou aqui, mas o cara se mudou para Londres, para Nova York, para outros lugares, e aí ele garantiu o mercado do pai e da mãe comprando nessa loja para poder entregar. Isso está falando de coisa de 23 anos atrás. Não é? Hoje em dia é muito comum, quase todo mercado você tem aí uma loja virtual. E esse cara foi pioneiro aqui, né? Porque na verdade é o seguinte, não existia nenhum mercado em que você podia fazer as compras pela internet. Ele era um mercado realmente pequenininho, mas cara que tinha visão, né? Me chamou para poder fazer esse trabalho, a gente fez o formato bacana, né? E aí ele organizamos o sistema em que a TI trouxe para ele uma solução para ele aumentar o faturamento da loja dele e atender um monte de gente que não tinha possibilidade de ir no mercado, ou tinha essa dificuldade de se deslocar e ir, gente que não tinha horário para poder fazia as compras no horário do almoço no trabalho e mandava entregar as compras mais ou menos no horário que ela estava chegando em casa. Então, isso, na verdade, foi a evolução de todo esse processo que a TI foi trazendo para a vida da gente, né? Maravilha, André, isso. E assim, isso independe do tamanho físico do espaço. Tem gente hoje que tem lojas que não tem espaço físico nenhum. Só existe virtualmente na internet. Então, gente que, por exemplo, queria ganhar dinheiro porque precisava trazer o leite para as crianças, e a TI traz uma solução muito boa, porque tem essas lojas virtuais, né, já prontas. Mercado Livre, Shein, OLX, etc. Tal. Então, por exemplo, você tem um pouquinho de experiência, assim, visão das coisas, não tem um conto para poder abrir um negócio. Né? As pessoas descobriram o dropshipping. Dropshipping é o seguinte, você identifica um produto bacana que é vendido lá na China, uma coisa que é fabricada na Turquia ou em outro país. Para você falar mais perto do microfone. País desse aí, o que acontece? Aí você não tem um conto lá, mas você identifica um produto lá que as pessoas podem gostar aqui, então você coloca para vender no Mercado Livre, uma coisa que você nem tem para poder entregar. Entendi. Aí você compra na minha loja virtual e eu faço o dropship, que é assim que você compra, eu faço o pedido lá e mando entregar na sua casa. Então o cara começa a gerar uma receita sem ter investimento nenhum, né? Então só a TI pode trazer essa solução para ele. Maravilha. E a gente conversa lá no trabalho que eu não esperava viver, eu acho que ninguém esperava, né? A coisa que a gente via em filme, uma pandemia global que transformou a vida de muita gente no inferno, né? Muita gente perdeu um monte de parente, amigo, familiar aí. Mas a pandemia trouxe uma coisa bacana para a TI. Em 2 anos de pandemia, a TI evoluiu 30 anos. Então, eu estava com essa pergunta aqui para fazer para você. Não com essa pergunta, com esse tema da pandemia. Porque é um trabalho que foi a salvação para muita gente, né? Durante a pandemia, né? Esse tipo de trabalho virtual. E é uma coisa que fica depois que a gente já está praticamente ultrapassamos a pandemia? Fica, porque assim, essa cultura do home office está aí.
né? Muita gente hoje continua, até dentro do governo, que é onde eu trabalho hoje, né? Do governo do estado da Bahia. Muita gente continua fazendo esse trabalho em home office e sobre muitos aspectos a produtividade aumentou significativamente, né? Tipo, restaurantes que não entregavam comida, os restaurantes tiveram que fechar as portas, cara, ou eu reestruturo ou meu negócio fecha, né? E a TI estava lá pronta para dar resposta para ele, né? Então se não existisse a TI, acho que o impacto na vida das pessoas ia ser muito maior. A gente Então fala um pouco assim de você durante a pandemia. O que é que mudou, né? Como é que foi para você esse período da pandemia? O que mudou na sua profissão? O que é que agregou, né? O que é que você aprendeu enquanto ser humano, mas também para a sua profissão? Bom, na verdade é o seguinte, eu trabalho dentro de um órgão de governo, trabalho na CEINFRA, né? Então a CEINFRA, por exemplo, tem várias rotinas, né, que exigem interação com o público externo, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um protocolo. Esse protocolo recebe lá, entre outras coisas, as defesas de infrações de trânsito. Esse protocolo teve que ficar fechado, né? Ou seja, se não existisse um sistema de informação que a gente tinha criado bem antes da pandemia, onde nem se imaginava a pandemia, etc. e tal, que era a possibilidade. Isso foi o segundo órgão no Brasil, né, a disponibilizar a possibilidade do cidadão fazer uma defesa de uma infração de trânsito totalmente via web, sem se deslocar para canto nenhum, né? Então, a gente já tinha isso pronto. Isso não foi pensado para a pandemia, isso foi pensado para facilitar a vida do cidadão, para diminuir os custos dele. Isso na Bahia? Também. Aqui na Bahia. Então você fala que isso é pioneiro? A Bahia é pioneira nisso? Só existia, na verdade, um estado fazia isso na época, se não me engano, era o Paraná, né? Que você podia fazer as defesas. Mas tinha um diferencial. Você tinha que ir antes em um local, tipo o SAC, como tem aqui, você fazia um pré-cadastro disso, para dizer que você é você, né? E aí você poderia, a partir disso, fazer as suas defesas de infrações de trânsito. A gente cancelou essa etapa aí, né? Tá? Pela lógica da gente, quem é que vai querer fazer uma defesa de infração de trânsito minha? Sim. Né? Então você recebe uma multa, seu carro foi lá multado. Quem é que tem interesse em fazer a sua defesa de infração de trânsito que não seja você mesmo, a parte interessada? Principalmente porque precisa de um monte de informações que só você tem, a princípio, né? O seu endereço, renovando o carro, placa do carro, um monte de informações que não estão aí fáceis pela internet e tal. E a questão da utilidade, né? Então a gente já tinha isso. Isso, na verdade, se transformou depois nesse material aqui que eu vou falar com você depois mais tarde, que eu comecei a fazer uma coletânea dessas defesas. Porque é o seguinte, quando a gente colocou o sistema no ar dessas defesas de infrações de trânsito, era uma coisa nova, né? A gente não sabia se isso ia funcionar ou não. Eu lembro que quando a gente colocou isso no ar no primeiro dia, a gente ficou esperando aparecer o primeiro processo, uma expectativa lá danada. Vamos ver quem vai se defender primeiro. Isso virtual, porque presencial já existia. Presencial já existia. Na verdade, a gente fez uma transformação grande. Antigamente, as pessoas tinham que se deslocar até o Detran para poder fazer essa defesa. E aí, quando eu fui trabalhar no órgão, eu fui lá conhecer isso, eu disse, bom, esse negócio aí não tá legal. Porque o cara tem que ir pro Detran, não tinha nenhum conforto, o cara tinha que ficar em pé no sol e na chuva, numa fila para poder fazer essa defesa. Muitos desistiam, né? Muitos nem iam. Outros, eu acho que desistiam então, quando chegavam lá. A primeira coisa que a gente fez foi tirar isso do Detran, trazer isso para dentro do órgão, criamos uma sala grande lá, com as cadeiras acolchoadas, com ar-condicionado, sisteminha de senha e tudo mais. Então, aí isso já melhorou, né? Já estacionamento fácil e tal. Depois a gente começou a perceber que a gente tinha muita defesa de multa de trânsito da galera que tipo não é daqui de Salvador, é do interior do estado ou de outros estados. Aí cometia alguma infração por não conhecer direito, né? Não, é normal. Todo mundo é multado, acontece, né? Às vezes você esquece um pouquinho, se desliga um pouquinho da velocidade, tem um radar ali e multa você. Você está na rodovia trafegando com o farol apagado, a polícia manda você parar, coisas comuns. E gente de outros estados também eram multadas aqui, tipo o cara que mora no Rio de Janeiro, vem passear aqui na Bahia, ou tá passando pela Bahia,
recebe uma multa. Ele vai receber a multa lá, onde ele mora, na cidade do Rio de Janeiro. E como é que ele faz para se defender? Tem que juntar a documentação. Quando cabe a defesa, o cara acha que tem uma defesa para poder fazer, né? Ele junta uma documentação, coloca isso no correio e manda. Só que ele não consegue acompanhar isso porque ele não tem como receber o número de protocolo. Então, aí daí surgiu a ideia da gente, olha, vamos trazer isso para a web, que é para trazer essa facilidade para o cidadão, até dar uma quebrada naquele discurso que muita gente usa lá, que é indústria de multa. Indústria de multa. Na verdade, quando as pessoas dizem, porque isso aí é uma indústria de multa. Eu desconheço indústria que exista sem matéria-prima. Se as pessoas se ficassem cometendo infrações de trânsito aí, a gente não tinha fábrica de multa, né? Então, assim, a gente possibilitou esse sistema onde o cidadão podia fazer a defesa dele toda via web. Colocamos no ar e ficamos esperando ver o que é que ia dar certo. Que acontecia, e o resultado? Se ia dar certo. Aí, assim, no primeiro dia não apareceu nenhum processo, isso foi uma frustração grande pra gente, mas no segundo dia acho que já apareceu 5, depois no outro dia apareceu 20, e 30, e 40, 50, então hoje a gente tem milhares de processos abertos, todo via web. O protocolo do órgão mesmo lá recebe muito poucas visitas lá, né? E isso foi importante na pandemia, né? Também, né? Mas a ideia não era nem, na verdade, acabar com o acesso presencial dentro do protocolo da CEINFRA, mas oportunizar que pessoas que moram no interior, em outros lugares, não tivessem esse custo de ter que mandar uma carta para cá com AR, documentação, etc. Cada carta dessa tinha um custo mínimo de R$15 para você fazer uma defesa. Às vezes a multa era R$85. Então, me defender de uma multa de R$85 e vou gastar só para tentar alguma coisa, gastar 15 já é quase 25% do valor da multa. E aí, só que a gente recebia ainda essas cartas, os envelopes, né, com os pedidos de defesa das... Mesmo com o serviço virtual, continua... Mesmo com o serviço virtual, E aí qual era o processo? Você tinha que abrir essas cartas e lançar no sistema essas defesas, né? E aí, meu amigo, aí foi que a gente descobriu, começou a aparecer cada coisa assim, porra... Acho que essas coisas só acontecem na Bahia, não é só se vê na Bahia, como diz a letra de Roberto Mendes. Só se vê na Bahia. Se pensa no absurdo, na Bahia tem precedente, né? Coisa assim. O que aparecia dentro desse envelope? Parecia o seguinte, o cara, recebeu uma multa, aí o cara, a multa, acho que é a multa de maior valor hoje, multa de trânsito no Brasil hoje, acho que é R$2.085. Mas existe um fator multiplicador que pode ser até 60 vezes. Então, na verdade, a multa pode ir a mais de 120 mil. Isso, né? É uma infração específica? Não. Por esse valor? Várias infrações, né? Quando você tem a categoria lá de gravíssima, na verdade, o valor é R$2.085, né? Nessa faixa. Mas ela pode se multiplicar por que razão? Em função da gravidade. Certo. Né? Entendi. Então, porque você tem lá os termos, infração leve, média, grave, gravíssima. Não existe o gravíssima saiadinho, gravíssima outros níveis lá, né? Então você tem aí a autoridade policial pode imputar um fator de multiplicação baseado nessa coisa lá. E a gente abria os envelopes e tinha lá o cara que tomou uma multa de R$2.085, ele mandava defesa, essa multa eu acho injusta, porque, a rodovia, ela foi, multado porque está fazendo uma ultrapassagem em faixa contínua. Né? E que é a multa de R$2.085. Né? Ele deu até sorte, porque normalmente isso tem fatores de multiplicação. E aí é o seguinte, cara, eu estou numa situação complicada, apertada, não tenho como pagar essa multa e tal. Vou mandar, uma contribuição para você pensar nisso com carinho. Mandava R$200 dentro do envelope. Extorquindo. Fazendo uma negociação, tentativa de suborno via Correios. Oficializando ali, e tal. Uma coisa, sem medo, né? Aí a gente tinha que criar uma outra correspondência, o órgão pagar uma AR, mandar esse dinheiro de volta. Documentar isso, fazer vídeo, etc e tal. E eram coisas que acontecia. A gente pegou uma mulher que foi multada, uma moradora do Rio de Janeiro, ela foi multada e tal, e a gente abriu o envelope, tinha uma barra de chocolate da Lindt.
Que maravilha. Eu vou trabalhar aí, né? E no texto era assim, olha... Eu quero trabalhar no Detran. Para adoçar o coração, ver o que pode fazer por mim e tal. Adoçar o coração. Aí a gente tem o diretor lá, o diretor de operações de tráfego do órgão, Anselmo Calixto, uma figura incrível também, lá de Conceição de Feira. O interior produz umas peças assim engraçadíssimas, né? Os personagens figuras. Os personagens figuras, né? Ele aí abriu... Zé o Brito é do interior também, né? Você, né? Eu sou, mas eu não sou tão figura quanto o Zé, nem quanto essa figura que você vai falar agora. Aí eles, rapaz, chegou uma multa aqui, bora abrir esse envelope. Quando ele abriu o envelope, tinha uma barra de chocolate. Aí, pô, André, cara, a mulher mandou uma barra de chocolate e tal, não sei o que, bora abrir aqui e dividir. É essa porra que vai comer esse chocolate é uma pessoa que foi multada. Pois é, sabe Deus o que ela colocou nesse chocolate. Tá puta, você vai mandar chocolate, você come chocolate aí e morre, cara. Ela paga a multa, mas com prazer sabendo que você... Pois é, ainda tem isso. E isso é o que vinha pelos Correios, né? E aí, como eu tinha que ficar durante um tempo acompanhando como é que era a evolução desses processos que iam chegando via web, a gente ia abrindo para ver se as pessoas estavam preenchendo os dados do sistema de forma correta e tal, porque se tivesse alguma dúvida, alguma falha, a gente fazia os ajustes, tipo assim, era praticamente trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Porque o sistema já estava no ar. E aí a gente começou a perceber que eu acho que as pessoas achavam que o fato de estarem fazendo a defesa de uma infração de trânsito dentro de um cadastro que ela fez via web aqui dava meio que o anonimato que elas acham que existe, mas que não existe, das redes sociais. Entendi. Twitter, né, Facebook, Instagram, onde todo mundo é assim muito valente, né? Todo mundo é assim... Mostra a cara sem saber que mostra está... a cara, né? sem saber que se na expondo, verdade... né? Se expondo. Eu acho que era um pouco disso, porque a gente começou a perceber que vinham assim justificativas interessantíssimas. Tipo, tinha assim um cara que disse, olha, eu fui multado por estar trafegando no acostamento, mas acho essa multa injusta, porque na verdade o carro estava meio dentro, meio fora. Olha, ou eu seja, concordo pagar 50%. Ele está meio certo e meio errado. Como se existisse meio certo ou meio errado. Só existe certo e só existe errado. Aí eu comecei a fazer o seguinte, essas defesas que eu achava engraçado, eu imprimia e botava lá no mural, lá da TI, só para a galera que trabalha lá, para a gente ver, a gente via aquilo e achava engraçado, aí apareceu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, dentro desse tom hilário assim, né? E tinham coisas assim incríveis, tipo assim, tinha um cara que disse, olha, eu fui multado realmente por excesso de velocidade nesse radar, mas eu quero que o meu motivo seja levado em consideração, porque é o seguinte, desde que meu filho nasceu, minha sogra veio morar comigo, era só para ajudar a cuidar do menino, já tem 7 anos, ela estava morando aqui com a gente ainda, e ela decidiu ir embora. E aí, no dia que ela decidiu ir embora, ela fez o possível para poder... Eu comprei a passagem aérea dela para ela voltar para Fortaleza. E no dia dela viajar, percebi que ela estava de propósito, matracando para chegar atrasado no aeroporto. Já saímos de casa atrasado, então, meu amigo, é o seguinte, entenda a minha situação. Eu tinha que botar essa velha no avião. Isso é um escritor de ficção, né? Um roteirista, né? E aí o cara e colocava lá uma justificativa para dizer, todo mundo que tem sogra, que já teve sogra, que morou com a sogra em casa, sabe que é isso e tal. Que a culpa é da sogra, ainda põe a culpa é da sogra, né? Então foram aparecendo essas defesas hilárias lá, né? E eu fui catalogando isso. Fui botando uma pastinha lá, e eu pensei, poxa, isso aqui um dia talvez dê um livro bacana. Uma coletânea, né, dessas infrações hilárias, essas defesas hilárias que as pessoas colocam lá nos processos para tentar escapar de uma infração de trânsito. Aí tem uma, inclusive, que é sobrenatural. O cara disse sobrenatural? Sobrenatural. E isso é coisa bacana, porque é o seguinte, o cara foi multado por estar trafegando no acostamento, mas essa é uma multa que o policial precisa parar o veículo. Não é uma multa de radar que o cara tira a foto e o cara vai embora. Sim. Né? O policial para o veículo, pede o documento do veículo, identificação e tal. Aí a mulher anexa lá, na defesa dela lá, a pessoa que foi multada e o veículo, a pessoa já morreu há 4 anos atrás. Não tem como essa pessoa ter sido multada, né? Isso por é o argumento do cara. Esse é o argumento do cara. Mas os documentos é assim, coloca lá como documento atestado de óbito, né?
manda foto do carro, que o carro estava todo, há 3 anos parado numa garagem lá que não andava para canto nenhum. Se for possível, ele manda até uma então, foto do cara dentro do caixão da pessoa, né? Porque, então, para sair de uma multa. Para sair de uma multa. Então, assim, a gente aí começou a fazer umas coletâneas disso aqui. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, assim, esse assunto para mim ele é muito importante, né? Porque passa por uma questão de educação mesmo, de trânsito, que a cidade tem pouca. As pessoas pouco se educam e eu vejo poucas campanhas para isso. O Leandro Carnal, ele tem uma fala que ele fala sobre corrupção. E dentro da fala dele, ele aponta que isso é corrupção. Então, nós somos um povo que criticamos os políticos corruptos e, no entanto, nós temos práticas corruptas, não é? É porque o povo acha que essas coisas são menores. É, né? como... É o jeito, não é na cabeça das pessoas, isso não é uma corrupção. É um jeitinho. Na cabeça do povo, né? Na cabeça do povo. É um jeitinho que a gente está dando. Mas tem aquela história também do cara que trabalha numa empresa, aí ele leva um clipezinho para casa. Ele acha que aquilo não é um furto. E é um furto. É como a história do cara que você citou. Ele estava meio na calçada, meio na rua. Não tem meia infração, né? Não tem meio erro. Tem erro, né? Ou tem acerto e tem erro, tem acerto. Então, assim, como é que o que é possível fazer para que essas pessoas saibam que isso não é uma coisa certa? Não existe, né, uma saída para um erro. A saída para o erro é o cara parar de errar, né? É deixar de errar. Então, assim, eu fico observando, quando eu trabalhei na TV Bahia, eu dei ideias lá na televisão da gente fazer vinhetas com artistas, pequenos vídeos de 15 segundos com artistas, fazendo uma educação de trânsito. Por exemplo, se a gente tem 3 faixas, tem uma faixa da direita que é para uma velocidade menor, né? Uma faixa do meio para uma velocidade média e a faixa da esquerda sempre para quem precisa se deslocar mais rápido. Se deslocar mais rápido e tal. E a gente vê que, às vezes, o que atrapalha o trânsito é porque tem muita gente que não tem consciência disso. Tem alguém andando bem lentinho na faixa de velocidade, né? E aí vice-versa, né? E não houve um interesse da TV Bahia para fazer isso. Aí eu fico pensando, a gente tem espalhado na cidade um monte de pardal para multar pessoas de várias infrações e, no entanto, não existe uma educação de uma forma que chegue para a sociedade como um todo para que as pessoas evitem aquelas infrações. Como é que se dá isso assim? Na verdade, é o seguinte, eu acho que... Bom, eu posso falar de dentro da CEINFRA, né? A gente tem, na verdade, é o seguinte, as infrações de trânsito que ocorrem nas estradas, que é o que a gente faz, né? As nossas infrações de trânsito são nas rodovias baianas, né? E nas federais delegadas. As federais delegadas significa que às vezes é uma BR, mas que delega os cuidados, a conservação, etc. para o Estado. E a Polícia Rodoviária Estadual, né? A PRE, é parceira da gente nesse processo. Então a gente tem smartphones com os aplicativos que a polícia hoje usa para lavrar esses autos de infração, etc. Então acho que nisso a Polícia Rodoviária Estadual tem um trabalho muito bacana, né? A gente tem uma figura icônica também na Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Lopes, né? Então ele está nesse processo, está sempre retreinando essa equipe de fiscalização, né? Mas, assim, você tem situações em que não tem jeito. O cidadão só aprende quando ele sofre isso no bolso. Porque a gente sempre faz campanhas educativas. Por exemplo, a gente faz campanhas educativas o tempo todo, tipo, para que os caminhoneiros respeitem os limites de peso dos caminhões, né? Porque o excesso de peso danifica de forma grave as rodovias. O asfalto, né? O asfalto, né? Então o asfalto cede, fica com buraco, etc. E tal. Então o caminhão passa com um peso muito acima do permitido, destrói as estradas. Então a gente até criou uma campanha. A estrada que você está destruindo na ida é que você vai passar na volta. Entendeu? Tá? Então, essas campanhas e tal. E aí o que acontece? Mas não tem jeito. Se você parar para um caminhoneiro para conversar com ele, ele está com excesso de peso e tal. O cara sabe que ele está com...
excesso de peso. Não é uma coisa que, eu não sabia e tal. Então, se você parar somente para poder conversar e etc e tal, ele vai dizer, beleza, mas amanhã ele está com a carga de volta. Então, aí acho que é uma diferença grande entre as multas que são lavradas dentro da cidade, né? E as multas que são lavradas nas estradas. Nas estradas. Né? Eu estou perguntando, estou insistindo nisso pelo seguinte, porque o pensamento que eu tenho, o que eu penso que muita gente tem, é que há um interesse, por exemplo, de uma prefeitura de ganhar em cima do cara que está transitando de carro. Uhum. Por quê? Tem pardal em tudo quanto é canto, tem diferenças de velocidade em pistas. E não são infrações que estão, na verdade, colocando em risco a vida de ninguém. Exatamente isso que eu ia são falar coisas agora, que, André. assim, cara, podia... Pô, eu entendi Não, o que você exatamente. dizer. Por exemplo, tem uma pista, tem diferentes velocidades. No Rio Vermelho era um absurdo. Era 60, numa reta, depois virava, logo ali antes 40. da McDonald's do Vermelho, virava 40, 40. o cara vinha e na curva era multado. E não existe uma Armadilha. característica. Era uma armadilha. Exatamente, uma armadilha. Assim, se não tem uma característica na pista que você fala, bom, aqui eu tenho que andar mais devagar. Uhum. Ou não é uma pista que tem um monte de escola, sabe assim? Não tem uma lógica. Nada às vezes. que você perceba que mudou o critério para sair de 60 para 40. Exatamente. Isso tem só muito me aqui faz pensar, eu enquanto um cidadão, né, dessa cidade, que há um interesse de uma prefeitura muito mais em ganhar em cima do meu erro Em cima do seu erro. do que de me educar para que eu não erre. Que não é um erro assim. A maioria não é um erro grave. Não né? é um erro grave. Você tá na rua, Mas- rodovia de 60, passar para 50 não faz muita diferença. 60, 50 ali é um... Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito isso, eu enquanto cidadão, eu que pago impostos, né? Porque, é como você falou, é uma cilada, é uma arapuca, é uma armadilha que a gente cai, às vezes. E as câmeras estão escondidas, né? E não há, às vezes, uma sinalização eficiente para que você... Às vezes, a placa que corresponde àquela velocidade está bem em cima do possível erro. Às vezes, a pessoa nem olha, porque ela tem que estar tão atenta ao trânsito, a um cachorro que passa, a uma pessoa, ou até o retrovisor, que ela pode passar despercebida se tem pouca sinalização para aquela... Né? Não, você tem toda a razão. Agora, falando aqui como André, cidadão soteropolitano como você, né? Eu morei a minha vida inteira aqui em Salvador, morei uns anos em São Paulo também, viajei para a Europa, conheço muitos lugares, né? Mas tem coisas que realmente você diz assim, rapaz, isso não é possível que isso só aconteça aqui. Essa percepção de você achar que existe uma prefeitura em que a ordem, a lógica lá é criar essas pequenas armadilhas para ir faturando em cima de pequenos erros, Sim. que é uma coisa que não está criando dificuldade para nada, não está colocando nem a vida do cidadão, nem a do pedestre em risco. O Taboão você conhece, né? Sim. Tá. Taboão. Eu precisei uma vez ir ali num Taboão. Rapaz, isso é uma coisa que eu me lembro, eu fico muito puto ainda, porque eu fui em Taboão, eu já tinha comprado em uma loja uns tecidos lá, eu só ia buscar, né? Aí eu tava ali rodando ali, aquele negócio de estacionar, aí um agente de trânsito disse, tá difícil estacionar, né? Eu disse, Você vai pra onde? Vou naquela loja ali. Não, pode deixar o carro aí, vai lá rápido. Aí eu parei o carro ali, fui correndo, cara. Ainda era o dia de chuva, arriscado escorregar no paralelepípedo daquele ali. Peguei a encomenda, voltei pro carro, porque o cara, aí na hora de sair, eu fui dar a ré. Falei assim, não sai por aí não, pode subir por aí. Eu aí peguei e subi. Meu amigo, acho que 20 dias depois chegou a multa lá em casa. Estacionamento proibido e trafegar em rua. Olha só. Rapaz, aí você fica... E a autoridade, né? Não, me disse, pode parar aí. Pode. Suba por aí. E foi. E aí eu conto essas coisas assim entre os amigos. Todo mundo tem uma história parecida. Pois é. E Tipo parece... o cara que tá no semáforo aqui, onde a esquerda é livre, a direita... E o semáforo da direita é para quem vai entrar para a direita. Só o cara não conhece a rua. Aí você vai seguir direto e você percebe lá que para seguir direto tá fechado, mas para a direita tá aberto. Aí tem um agente de trânsito que faz assim, não, você vai seguir direto? Pode ir. Você acelera o cara aí, tira o negócio. Ele mesmo multa. Aí você fica, rapaz, de lascar. Tá, né? Filho da mãe. Tem um amigo que levou uma multa ali, exatamente ali no semáforozinho que tem ali perto do Hiper Bom Preço, ali você vem ali, tipo do Quirim, seguindo ali, chega lá na frente, você vira, se você virar para a direita, você vai dar no fundo do Bom Preço, se você seguir direto, você vai sair lá no hiperposto. Ele não conhecia a rua, fica, não,
pode seguir por aí mesmo, você vai seguir, vai. Quando ele seguiu, o cara tirou o talãozinho aí, ó. Eles que viu pelo retrovisor. Ou seja, ele é que incentivou o cara a errar para poder ele lutar. Aí faz o quê, Nogueira? Volta e passa o carro por cima, um sacana desse e tal. Não sei o que. O cara fica com vontade às vezes. Mas você trouxe uma coisa importante que é o seguinte: nem todo mundo compreende as sinalizações. Por exemplo, quando a gente está diante de um cruzamento desses, que tem muitos em Salvador, onde tem o sinal vai ficar verde para você ir para a esquerda, mas ele não está verde para você ir para a direita, na orla lá perto de Itapuã tem um desses. Uhum. Eu acho que isso às vezes confunde algumas pessoas. Normalmente as pessoas que não acostumadas a rodar por esses lugares ficam confusas. Então, mesmo. E não existe, daí que eu falo que precisa existir uma campanha de educação de trânsito que tem que estar associada às mídias, às grandes mídias. Sabe? Eu acho que isso é uma obrigação de uma televisão, por exemplo. Todas as televisões que estão aqui, SBT, Record, Rede Globo, a TV Bahia, isso é uma coisa que tem que estar nos planos, né, dessas televisões, porque é quem educa. O povo assiste muito mais televisão. Então, assim, as pessoas, é simples. Se tiver um artista, por exemplo, você pega um Carlinhos Brau para falar que tem 3 faixas e cada uma tem uma velocidade que você tem que estar ligado nisso. Cursos curtos, né? Vai 30 segundos, vai aprender aquilo com o Carlinhos Brau. Os VTs de 30 segundos. E Carlinhos Brau vai fazer isso como um serviço, ele não vai cobrar para isso. Se você chama o Ivete Sangalo para falar que quando tem um sinal, que a direita é livre, que você não deve parar ali, porque tem um cara que né, tem a direita livre. E quantas vezes a pessoa para e o cara fica buzinando e cria um caos no trânsito? Ou esse caso que você trouxe que é importante, onde tem 3 ou 4 sinaleiras. E o cara tem que saber ler, porque assim, abrir um verde aqui, para onde é esse verde? Às vezes tem uma seta dizendo que o verde é para cá. Uhum. Ou seja, você tem que ficar parado para esperar o trânsito desenrolar, para abrir para o destino que você vai. Então eu penso, André, que falta realmente um interesse, falta uma responsabilidade. Eu acho que é mais do que interesse, porque isso diz respeito à saúde e às vezes até à vida, né? Porque as pessoas saem, às vezes, cometendo erros por ignorar mesmo, quando deveria saber, porque isso aí cabe a cada pessoa que está ali pilotando um carro. Mas existe um monte de coisas organizadas para multar, quando deveria, antes de existir, isso aí é uma visão minha, antes de existir uma câmeras espalhadas que custa um absurdo, é outra coisa. Gasta-se um absurdo no equipamento de radar. E tem a câmera, né? Não é? Tem as câmeras agora, essas câmerazinhas Dome que estão pegando uma loucura. Eu passei por uma agora, vindo para cá. Ela gira, ela sai, gira, né? Ela tem uma... Quanto custa uma câmera daquela? Eu penso que é muito mais barato investir na educação de trânsito do que investir nesse equipamento, né? Desculpa, eu estou aqui diante de você, então eu estou me pronunciando enquanto cidadão, aproveitando a sua presença aqui, você que está trazendo coisas tão importantes, né, nesse sentido. Com você, concordo. Porque senão a gente vai errar sempre. Vai errar sempre. E vai estar sempre enchendo o bolso de algum órgão aí, estadual, federal, municipal, sei lá, quem é que ganha mais com respeito a isso, né? Antigamente, nós tínhamos aqui, muito antigamente, eu não sei da sua época, porque eu sou mais velho que você, uma figura que era muito importante no trânsito, que era o guarda de trânsito, e tinha o guarda Pelé. Você não alcançou. Guarda Pelé não, mas guarda de trânsito sim, mas esse especificamente... Não, eu lá do meu interior, meu amigo, era um negão. Negão que era um show. Ele aparecia, muitas vezes o jornalismo, quando terminava o jornalismo local, encerrava com a imagem dele no meio de um cruzamento de um trânsito. Isso lá em Itabuna? Aqui em Salvador, guarda Pelé. É uma figura fantástica. Eu era fã desse camarada. Ele parecia um dançarino, porque ele bailava no meio do trânsito. Porque nem sempre o semáforo dá conta... Aí no meio do trânsito, a moto agora está acostumada a andar, acha que a linha que divide as pistas é faixa de moto, passou por cima. Né? Olha, outra coisa importante que você está trazendo aí. Vou falar do Pelé para a gente passar para aí. Moto acha que então, a faixa que pinta as pistas é faixa de moto. É faixa de moto, e não é. E quer andar picado ali. Viu? Ali reclamando. Mas olhe bem, o guarda nem sempre, eu observo isso, eu estou dirigindo, nem sempre o tempo de abrir e fechar cada sinal dá vazão, né, o fluxo. Às vezes tem um fluxo, uma pista que é muito maior o fluxo, que precisaria de um pouquinho mais de tempo para aquele destino do que para aquele outro que tem menos. Uhum. Quem resolvia isso? O humano, o homem, o guarda Pelé, com o talento dele. Então ele segurava mais esse trânsito aqui, venha. Quando ele via que já tudo fluir, deu né? uma vazão e não demorava muito
para não ficar esse cara muito aqui tempo esperando, ele segurava o de cá e ele girava, bailava, fazia, apitava, papapá, dava um show. Então, assim, será que também não é a hora de resgatar? Porque aí você também você consegue uma vaga de emprego para um ser humano, em vez de ficar só botando máquina que vai, né? Olha ele aqui, maravilha. Lá, Guarda Pelé. Guarda Pelé. Esse cidadão aqui... É um policial militar, né? Polícia militar, sabe? Então, será que não é a hora de resgatar essa função? Porque você vai abrir vagas de emprego. Está faltando, eu penso, o humano no trânsito, porque a máquina ela não está dando conta. Não, eu acho que a máquina não tem a inteligência que o humano tem, por mais inteligente que seja a máquina. A máquina tem inteligência. Mas não é humana. Não, não é humano, mas a máquina tem a inteligência. Que está faltando a inteligência do humano aplicar isso para que a máquina... para que a máquina funcione. Porque isso que Pelé fazia, tipo, de perceber qual é o trânsito que está ali, o fluxo que está ali, o que está aqui, né? Norte-sul, leste-oeste. Ele percebe que o norte e sul está muito mais intenso do que o leste e oeste. Isso que ele fazia hoje lá... O craque Pelé. Que ele fazia hoje lá. As máquinas... Porque, olha só, uma das coisas que eu estudo é um componente chamado Machine Learning, que é a forma de fazer com que a máquina aprenda. Né? Então, se você, por exemplo, pega um sistema de informação com sensores, que no caso seriam câmeras lá, e as câmeras, 4 câmeras percebendo norte, sul, leste e oeste. Ele percebe, olha... De leste para oeste tem um fluxo muito menor. Então, a inteligência artificial faz o quê? Eu vou modificar os times dos semáforos. Né? Então, esse semáforo que está indo para norte-sul, ele vai abrir e fechar muito mais vezes do que esse daqui. O que acontece é que, infelizmente, aqui em Salvador, a gente não aplica essa inteligência artificial, né? Esse machine learning, que é o que a gente chama a máquina começa a aprender. Por que não aplica? Porque não aplica... Eu vou pedir a Ivo, deixa Pelé aí o programa todo. Eu acho que não aplica, porque é o seguinte, aí eu vou dizer para você que acho que são vários fatores. Eu acho que o primeiro fator realmente é o desconhecimento, né? De como você utilizar essas ferramentas, né, da inteligência artificial para criar cidades inteligentes para que você consiga ter um fluxo de trânsito melhor. Né? O que você mais vê aí é que todos os semáforos têm um tempo lá estabelecido. Ele abre durante 30 segundos, fecha durante 10 segundos. Não importa que hora do dia é, aquela porra funciona sempre do mesmo jeito. Aí eles não percebem que naquele horário lá de 11h45 até 1 da tarde tem um trânsito muito mais complicado porque está numa região de escola, etc. Então você não tem uma inteligência artificial controlando esses semáforos, né? Que você, na verdade, ia criar programações de timeline diferente para cada semáforo desse na cidade em função do trânsito que acontece durante o dia, com machine learning por trás, ou seja, que é uma forma, ou seja, à medida que você diz... Ele vai mudar de acordo com o fluxo. Com o fluxo não, ele vai aprendendo. Ele diz o seguinte, olha, se você ele vai ser quase um guarda-Pelé, né? E se você Mas não vai ser ainda. Se você fosse um programador disso, a máquina ia perceber, Jackson me disse lá que eu tinha que ficar aberto durante 5 minutos, fechar durante 1 minuto e depois seguir. Só que quando foi dezembro, ele modificou a minha programação para eu ficar aberto não mais 5 minutos, mais 7. Em vez de ficar fechado 1 minuto, fica fechado somente 45 segundos. A máquina percebe, em dezembro ele modificou a minha programação. Em dezembro tem alguma coisa diferente. Em janeiro ele voltou para programação normal. A máquina tem condição de aprender por si só. Como você fez isso uma vez, todo mês de dezembro, durante os anos seguintes, ela vai ter a mesma atitude. Então as máquinas vão aprendendo a lidar com essas situações. Entendeu? E nós não temos ainda essas máquinas funcionando Não, aqui. A gente tem. Aí é que eu não sei dizer a você se é falta de dinheiro para poder investir nisso, né? Que seria, eu acho, a princípio, pouco mais caro do que o Guarda Pelé, né, de você colocar essa lá pela rua, mas a médio, longo prazo, né, você ia ter um investimento
muito menor. Né? Vou fazer a minha defesa do Guarda Pelé, que é o seguinte. Guarda Pelé não tem como competir com o Guarda Pelé. Não, Pelé não tem, é o craque meu, é o rei, né? Esse aqui é o rei do trânsito, né? O Pelé é o rei do futebol. Eu não conhecia essa figura, não. Esse cara é uma figura, com certeza. Tem muita gente nos assistindo. Nos anos 60 e 70, eu nasci em 74. Por isso que eu falei, você talvez eu não logo tenha, vi que esse né? negócio era muito velho, porque a foto de Pelé tá em preto e branco. Pois é. Então, o que é que eu ia falar dele ainda? Sim, para mim, de um elemento que é fundamental, assim. Mesmo que a máquina, o computador, se aproxime dele, porque nunca vai ser igual, nenhum computador é igual a esse computador nosso aqui. Com certeza. Que dirá do Rei Pelé. Mesmo que se aproxime, eu penso que tem um elemento afetivo, humano. Poxa, com certeza. Aí, assim, quantas pessoas faz toda a diferença. Não mudavam, às vezes, o astral por passar por esse camarada. Tipo, olha, eu vou me comportar porque eu não quero constranger o Guarda Pelé ali, meu amigo. Não e é, tal, sabe? Isso muda um pouco. Falta as pessoas se humanizarem no trânsito. Eu penso que o trânsito é onde a pessoa mostra realmente. E se você coloca tipo o cara no mesmo lugar sempre, ele acaba ficando conhecido daquela área, conhecido da comunidade, exatamente. E as pessoas passam a respeitar o trânsito, não por conta de um medo de uma multa, coisa parecida, mas em função até da pessoa, respeito ao ser humano, né? É humano, não é máquina. Eu lembro de quando eu tinha uns 4 anos de idade, minha mãe sempre curtiu muito São Paulo e ama até hoje. Eu, atravessando aquelas faixas de pedestre de São Paulo, que são milhares, um formigueiro de gente, né? Aí tinha um guarda também, que também era um preto, sabe? Que era um Pelé também, não tinha esse nome, mas era um Pelé. Eu passei algumas vezes por esse cara. Aí você fica naquela tensão. Quando abre, em São Paulo, quando abre, você tem que passar correndo. E sair se batendo. Aí sabe o que esse camarada fazia? Eu estou falando lembrando dele por causa da festividade. Ele, quando a gente ia passar, ele falava, cuidado, 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 cuidado. Tomava um susto, rapaz. Eu com 4 anos de idade tomei um susto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, menino, cuidado. O cara era um artista. Aí você tomava um susto, ria com aquilo, sabe? Ficava em estado de alerta também, associava tudo, ainda tem uma didática que é artística, que era esse camarada aí. Esse cara bailando no centro, olha o uniforme desse cara, essa coisa desse bracelete, é um super-herói do trânsito, sabe? Então eu penso o cara com assim, esse uniforme, esse capacete, todo mundo respeitava. Esse capacete, esse apito, a autoridade é o apito. Né? Porque, interessante, eu lembrei agora o seguinte, de uma expressão da cultura pernambucana, que é o cavalo marinho, que é uma cultura onde tem uma autoridade que é com apito. Ele faz parar a música, a orquestra com rabeca e pandeiro, ele faz o personagem entrar e o personagem sair. Se ele tirar o apito da boca e falar assim, para a música não para. Se ele falar assim, sai você agora e entra o outro, ninguém sai, mas quando apita, muda tudo, que é o apito desse camarada aí. Perfeito. Mas, que maravilha a gente trazer essa figura aqui, né? Do Guarda Pelé. Tá, eu quero perguntar a você, falar com você a respeito de outra coisa. Eu sei que não é a sua área, que você falou que é mais as rodovias estaduais. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito doido aqui em Salvador, nas cidades. Existe o estacionamento, como é que fala? Zona Azul? Zona Azul. Aí eu vou para a praia, aí eu quero estacionar, cadê o cara? Não está aqui, eu olho, a 1 quilômetro o cara não está, aí eu desço. Aí passa um carro e vê que meu carro não foi, eu não paguei o Zona Azul e multa. Às vezes, nem um carro, é uma câmera, viu? É uma câmera. É pior ainda. Mas é uma câmera no carro? Como é que é essa câmera? É uma câmera no carro, ela passa... Sai filmando tudo. Filmando as placas. À medida que ela filma uma placa, ela gera um processo que a gente chama de OCR, que é reconhecimento óptico de caracteres. Ela aí pega aquela sua placa, consulta na base de dados, tá dentro do sistema, pagou ou não pagou, gerou a multa automática. Aí, e às o cara vezes... passa assim na praia... Ele, tipo assim, em 1 minuto, ele multa 200 carros. Em 1 minuto, multa 200 E eu falei carros. da praia, mas às vezes você vai para um compromisso que tem que ser muito rápido e você não pode esperar. Aí olhou para cá, olhou para lá, não tem ninguém. E aí você vai deixar de ir para um compromisso que você tem porque o cara não está ali. Aí você paga por um erro que às vezes é do funcionário que estava ali. A minha pergunta é o seguinte, não vou nem dizer que é o erro do funcionário. Então será que porque eles não são... funcionários, eles são autônomos, você sabe disso, né? Sim, mas eles estão a serviço de alguém, né? Não, eles são autônomos mesmo. Mas como é que ele tem a ligação com o homem que dá a multa? Não, porque é o seguinte, o cara que está na rua, que vende a cartelinha para dar Zona Azul para você, ele é uma pessoa como eu, você pode chegar ali na prefeitura, faz um cadastro simples e compra a cartela. Aí ele compra a cartela por um valor X e vende para você por um valor Y. O lucro dele está aí. Né? Uma ação que foi feita pelos órgãos de trânsito foi o seguinte, olha,
não vamos ficar refém do, entre aspas, flanelinha, cara que vende lá a Zona Azul. Vamos criar um aplicativo. E aí criaram uns aplicativos. Eu tô falando isso porque eu uso bastante um chamado Zul Digital. Então na hora que você para ali, você já com o telefone celular, você já consegue fazer Você paga sem precisar do cara. Você paga sem precisar do cara. Porque, assim, o cara também é o seguinte, como ele é um empreendedor, que é empreendedor? Ele foi na prefeitura, comprou as cartelas dele. Né? Ele não quer ficar com dinheiro parado. Então ele não vai ficar parado numa Zona Azul que ninguém para o carro. Ele quer ficar parado num lugar onde está todo mundo entrando e saindo de carro. Então, às vezes, você tá em um lugar lá em que é Zona Azul, mas como não tem muito movimento, o cara também não está interessado em ficar ali para ele vender cartela, entendeu? O cara quer ficar... E nós é que pagamos o pato. Porque assim, eu fico pensando o seguinte, se fosse o caso de ser funcionário, que tivessem uma quantidade maior para que um cara ficasse ocupando só tipo 1.000 metros de extensão e logo depois 1.000 metros outro, até porque daria emprego para outros que estão precisando de emprego, né? Então é muito doido isso, né? Assim, quantas vezes eu me sinto ali injustiçado porque eu estou fazendo a minha parte, o cara não estava ali para eu pagar e eu sou multado porque não paguei quando não tinha alguém para eu pagar. É muito doido. Que bom que você está esclarecendo também isso, que não é um funcionário, é um autônomo. Mas ainda assim, eu acho que a prefeitura tem que rever esse sistema para que a gente possa ter a quem pagar, né? Quem não tem um aplicativo, quem não... Entendeu? É por isso que eu digo, André, falta de... O aplicativo, na verdade, cria uma situação de obrigatoriedade que o cidadão nem sempre tem que estar submetido a ter um smartphone, a ter acesso à internet, a ter um cartão de crédito vinculado ao aplicativo, que você não vai meter o dinheiro dentro do telefone celular. Você tem que ter um aplicativo, vincular um cartão de crédito seu a esse aplicativo para você conseguir fazer esse pagamento. Então tem muito if, quando a gente diz muito se nesse processo, né? Se tem um aplicativo, se tem um smartphone, se tem um cartão de crédito, tem muita gente que realmente não tem. Meu pai, por exemplo, já faleceu, infelizmente. Ele era pessoa idosa, ele não tinha... O telefone dele é telefone de tecla, porque ele não tinha essa habilidade de mexer em tela. Então se chegasse num lugar realmente onde ele precisasse parar o carro e fosse a Zona Azul, ele ia ser multado. Então, essa situação... É bizarro. É semelhante ao Guarda Pelé. Não é? Assim, será que a gente agora vai ter que lidar com máquinas o tempo inteiro? Quando tem pessoas precisando, no caso, de um trabalho como esse trabalho, né? O que não vai faltar é gente para se espalhar, por exemplo, por essa orla toda, pelas calçadas todas, onde se cobra a Zona Azul. Não é? Então eu sinto falta do humano mesmo, né? De ter esse olhar mais para o humano. A gente está empregando máquinas e desempregando os seres humanos. Uma outra vantagem, se você tivesse muita gente fazendo isso, na verdade, ainda que fossem os autônomos, né? Ou seja, você tem lá a cada quilômetro uma ou duas pessoas, você ia ter gente que está ali, na verdade, no meio dos carros. Isso também diminui automaticamente a violência, porque não vai ter o cara que está ali, ele já inibe um pouco um bandido ou alguém que está ali no meio dos carros esperando alguém chegar para entrar num carro, coisa parecida, que a máquina não vai ajudar. Exatamente. Isso é nisso, né? Exatamente. Na verdade, essas montes de câmeras que espalharam pela cidade aí, com o objetivo de multar pessoas, às vezes por infrações de trânsito ridículas e tal, né? Mas não garante a segurança das pessoas. Tem aquele episódio lá da menina que foi assaltada indo para a escola ali nas Mercedes junto com a mãe, que por causa de um telefone celular tomou um tiro. Eu vi aquela a câmera imagem. Viu tudo ali, mas a câmera viu, mas não... Se tivesse muito bom você trazer isso. Não tem como. Assim, a câmera consegue registrar, mas por um golpe de sorte, a câmera conseguiu identificar quem eram as pessoas, mas assim... Tudo bem, pegou as pessoas e tal, mas o importante não era pegar as pessoas, o importante era evitar que a pessoa morresse. Perfeito. Por causa de uma porcaria no telefone celular. Então, André, perfeita essa sua colocação para o que a gente está falando aqui. Uhum. A câmera, ela registrou, mas ela não foi capaz de evitar. Uma pessoa presente ali é como você disse. Se tem uma pessoa ali, né, antigamente nós tínhamos aqui em Salvador o Cosme e Damião, que eram dois policiais militares que andavam juntos. O Cosme e Damião ali, sabe? Que teria também essa função, não é? O cara ia ficar com medo, inibido de fazer um assalto, porque ele sabe que ali a 100 metros, ou a 200, ou a 300, tem pessoas que estão, né, fiscalizando isso aí. Né? Então eu sinto assim que a gente não pode abrir mão
em hipótese alguma, do humano, né? E se fala tanto do desemprego, né? A gente vê tanta gente na rua, então eu penso que existem maneiras da gente criar funções para essas pessoas e humanizar mais essa cidade, que a gente está precisando humanizar essa cidade. Mas vamos falar do seu livro, porque você falou no começo a respeito de Jerônimo, do cantor, e tem alguma história com ligação com Jerônimo. Na verdade é o seguinte, Jerônimo é um artista que faz parte de um grupo seleto, né, de artistas que são, assim, ídolos de Juliana, né, que é uma pessoa autista, é minha cunhada, na verdade. Que idade tem Juliana? Ela tem 43, né? Mas assim, você olhando pra cara, você dá 18. E o grau de autismo, assim, ela tem alto? Ela tem assim, ela é autista, né? Então tem aquelas características clássicas do autismo. Ela pode estar sentada ali naquele sofá, tá vendo tudo isso aqui acontecer e ignorar você e a mim o tempo todo. Tal. Ela tá ligada em outra coisa, em outro mundo, né? Mas ela tem também momentos de interagir? Tem. Muito pouco. Muito pouco. Ela interage quando você interage com ela. A iniciativa do interagir a partir dela é muito rara, né? Se eu acho interessante isso que você falou, que é o seguinte, a importância disso. Ela interage quando você interage com ela. Então, assim, o que a sociedade precisa, o que nós precisamos, é achar um meio de entrar naquele universo ali. Trazer de volta. Porque tá em outro mundo, aí você traz, tá lá em Nárnia. Aí você traz de volta, ela participa. Porque é possível, né? É possível. O que que pode interessar aquele ser humano, que muitas vezes é algo que seja realmente interessante. E não, né? Então, é um desafio para nós, pessoas da sociedade, descobrir um mecanismo de chegar naquela pessoa, que não dá importância para o que não tem muita importância. Às vezes, não é que não tem importância para ela, não. Às vezes é porque não tem importância mesmo. Então, exige de nós, né? Exige muito mais de nós, porque é possível uma comunicação com essa pessoa. Antes de eu falar, Juliana, com você, só para a gente finalizar aquela coisa do trânsito? Não, do trânsito e na violência das cidades, né? Que é uma coisa que preocupa. Em 2019, antes da pandemia, né? Eu programei uma viagem, né? Que era um sonho da minha família, para a gente conhecer algumas cidades na Europa, etc e tal. E aí eu fiz um livrozinho bacana que é esse roteiro aqui. Na verdade, esse roteiro aqui é o seguinte, eu passei 32 dias lá, se você for olhar aqui, eu tenho aqui da primeira à última página aqui, dizendo o que eu ia fazer, onde eu ia me hospedar, o que eu ia comer, para onde eu ia todos os dias com as meninas lá. Tudo que você programou antes. Tudo que eu programei antes. E você cumpriu? Cumpri, tudo. Tudo? Consegui cumprir. É um cara, cumpri tudo. É um ser humano doido, né? Assim, e uma coisa que... doido no bom sentido. E uma coisa que assim, eu não conhecia os lugares, e uma coisa que me deixou... A coisa que mais me impressionou nesses países todos e nessas cidades que eu fui. Eu cheguei em Amsterdã, no aeroporto, peguei um táxi para ir até o meu hotel. E aí você vai conversando com os motoristas de táxi, né? Você vai pegando logo as informações, o que é, que não é e tal. E eu fiz essa pergunta para todos eles. Edimburgo, Amsterdã, Londres. Rapaz, e aí? Esse lugar que eu vou ficar no hotel, esse lugar é seguro? Aí o cara, seguro? Eu disse, se eu sair, até que horas eu posso sair de noite, até que horas eu posso voltar e tal, porque eu tava com minha mulher e duas crianças lá, né? Aí o cara diz, nesse hotel que você vai ficar é o seguinte, cara, eles reformaram na rua inteira a calçada e aí como tá inverno, o risco de você cair é grande, viu? A questão de segurança do cara era essa daí. Não passava pela cabeça do cara de ter um possível assalto, violência, nada disso. Mas você acha que é porque não tinha e ele não se preocupava porque não tinha ou... Não, eu acho que é realmente porque não tinha, porque às vezes eu era mais enfático assim, tipo assim, quando é que alguém foi assaltado aqui pela última vez nessa região aqui? Aí ele faz assim, tipo há 10 anos atrás teve um assalto com faca. Não, coisa assim. Aí você e realmente eu ficava uma coisa que é bacana. Eu percebi lá que, por exemplo, a não diferença absurda dessas questões de renda faziam com que, na verdade, todo mundo pudesse ter uma vida muito parecida.
né? Então eu vi, por exemplo, em Edimburgo, o prefeito da cidade indo levar o filho dele para a escola no transporte público. E o filho dele estudava na mesma escola que as camareiras do hotel. Ô, André, isso aí é um As, sonho, camare... né? as, camareiras, E é possível, as né? camareiras do hotel tinham o iPhone da moda. Todo mundo ficou assim, que negócio é esse que está acontecendo aqui? Você fica pensando, vou vir morar aqui, não sei o que, porque mais, né? Mas era uma coisa bacana. E outra coisa, essa coisa da educação do trânsito, eu não vi em nenhuma dessas cidades um radar, uma câmera fiscalizando para poder multar. Eu não vi nenhum carro correndo. Pronto, não tinha André, essa você coisa está trazendo aqui, não tinha nessa essa sua isso, fala, não tinha essa coisa o que lá. nós estávamos conversando há poucos Eu instantes. percebi que tinha lá uma inteligência artificial por cima desse processo. Em Londres tinha muito guarda de trânsito. O cara que estava orientando o trânsito. Guarda ali, Pelé lá é sucesso total. Não é Pelé, lá é Beckham. É. O guarda Beckham estava lá organizando o trânsito e tal. E assim, todo ponto de ônibus você tinha telinha LCD lá, dizendo qual era o horário. Às vezes eu peguei um ônibus em Berlim, o ônibus saiu do ponto porque ele encostou assim e ficou parado. E desligou. Eu disse, porra, quebrou o bizu. Aí você procura saber o que foi. Não. É porque a gente está adiantado 3 minutos, tem que parar aqui, porque senão se chegar lá no ponto, vai ter que parar. Então os caras, era nessa linha. Se tivesse atrasado, ele acelerava um pouquinho. Se tivesse adiantado, ele parava na rua para poder esperar. É assim, é um nível de educação e o cidadão não fica... Por exemplo, você entrava no ônibus, ninguém te cobrava passagem. Você comprava, o ônibus não recebia dinheiro, você passava um negócio lá. Só que tava lá escrito assim no ônibus, lá nas janelinhas lá. Eventualmente pode entrar um fiscal e pedir a sua passagem. Você não precisa pagar a passagem se você não quiser. Eu vivi isso em Lisboa. Mas se o fiscal pegar você no ônibus sem ter comprado a passagem, a multa era tipo 60 euros. E o negócio era bizarro. Mas então, tinha umas patinetes da Uber lá, ficava lá, pelo meio da rua. Tipo essas bicicletas aqui do Itaú? Tipo essa daqui, só que ficava lá no meio da rua. Mas presa a nada. Sim. Você pegava, colocava o cartão e andava e largava em qualquer lugar lá, e alguém pegava outra e ia embora. E ninguém ficava assim, ninguém rouba essa porra? Não. Tá tranquilo lá. E você não tinha, como eu te expliquei, você não tinha radar, você não tinha essas câmeras pardais que você pensa que tá seguindo você para onde você vai. Tipo, você tá numa rua aqui, você vai entrar à direita. Se tiver a linha pintada ali, você só vai... Pô, você não vai andar 12 km para poder cruzar a rua. Você cruzou a rua ali, você vai receber a multa. E a multa é R$890. Então, o que você está falando é o seguinte. Muito legal você trazer de volta esse assunto. Porque é o seguinte, se tiver educação, tem consciência. Tem consciência. Não precisa ter câmera para dizer... poderemos chegar um dia que não vai precisar nem sinal. Nem sinal. Né? Mas enquanto não eu acho podemos, que a gente vai chegar nesse sinal ponto verde. de você não ter nem sinal. A TI está caminhando para o processo que é tirar de você, talvez, o direito de dirigir. Com esses carros autônomos aí, em breve você não vai ter mais carro com volante, não. Você vai ter carros que vai levar você do ponto A para o ponto B, seguindo as regras de trânsito. Então você vai ser passageiro agora. Então você não vai mais comprar um carro. Ou se você comprar um carro, o carro vai dirigir para você seguindo as regras de trânsito para você não ficar nesse processo. Porque eu não preciso criar uma lógica para poder vigiar você. É um custo a menos que eu vou ter com isso daqui. E eu vou ter um índice, que é o que todo mundo busca, 0 de acidente de trânsito, né? Porque os carros vão estar ali. Eu acho que a gente caminha para isso daí. Sim, e aí você falando isso, a imagem que me vem é o seguinte: com tanta tecnologia, tantas câmeras que custam uma fortuna, nós não estamos à frente, nós não estamos, né? Nós estamos muito aquém. Muito aquém. Que cidade é que você falou? Todas elas. Edimburgo, Londres. Nós estamos muito aquém. Então, assim, Amsterdã. Nós estamos atrasados. Porque quando põe aquelas câmeras modernas, parece que é o tempo moderno. Isso aí está mostrando o tamanho da nossa ignorância. Não é? E quanto você precisa de babá para ser vigiado, para ser Exatamente. vigiado, Quando deveríamos, né, pela nossa consciência, parar, entrar no ônibus. Se não tivesse cobrador, a gente colocar o dinheiro lá. Opa, já que não tem ninguém, eu vou botar no bolso. Jamais, né?
Maravilha, mas vamos voltar à história da sua cunhada. E aí é o seguinte, então assim, ela fica no mundo dela lá e ela só interage por conta própria em uma única situação, que é música. A música tem um poder, né? A música tem um poder. A música é o que faz ela voltar para lá. Então ela tem assim uns cantores, uns artistas que ela é super fã. Então, Jerônimo, ela fez carta de metros e metros para Jerônimo. A gente foi entregar essa carta para ele e tal, sei lá, pá. Ele conhece ela, já se falaram várias. Ela foi para vários shows dele, etc e tal. Sérgio Reis. O cantor de música. De música sertaneja. Isso. Sim. Leandro e Leonardo. Quando o Leandro morreu, meu amigo. E ela sofreu muito. Sofreu muito. Ela sofreu muito mais com a morte do Leandro do que quando a mãe dela morreu, por exemplo. Você tem ideia como é que funciona? Como é que funciona? Como é que como é que funciona a mente, né? E ela tem uma habilidade muito grande para música também. Então, tipo assim, ela nunca fez uma aula de música nem nada. E, tipo assim, a gente saía para algum lugar, tinha um cara lá tocando voz e violão, ela ficava na mesa. É si menor! Nossa. Né? Uma coisa assim, ficava lá. Que ouvido. Né? Ela ficava. Eu acho que nem a banda aqui é capaz de identificar, às vezes, uma nota aqui, né? Eu comprei um teclado para minha filha, de 9 anos, ela tinha 8 na época, e um professor em casa ensinar ela a tocar e tal. E é aquele processo, né? É difícil, né? Para mim, então, acho que é uma coisa absurda a música, né? Não tem sem nada. E o professor tava lá, e Marina, minha filha, tocando, e ela errava, e Marina, aí Juliana falava assim, é si menor, outra nota qualquer que eu não sei lá. Aí ela ficava zangada. Aí, isso é tipo assim, nunca tinha sentado num teclado. Aí, você sabe tocar isso aqui? Sei. Sabe o que, rapaz? Sei. E aí, apertou assim, dó, ré, né? Identificou lá onde era. Quer ouvir o quê? Pegou e tocou. É mesmo? É. Que maravilha. Violão ela toca assim também, né? E assim, e o olhar é meio disforme, olha para os lados assim, então ela tá lá tocando assim, ou você ouve e você bota ela para tocar, ela toca, né? Então ela tem essa habilidade com música, tem outra habilidade muito bacana que é com data. Tipo, se você faz assim, Juliana, que dia da semana vai cair 30 de abril de 2080? Terça-feira. Sério? É. Que né? computador, que máquina esse cérebro aí. Mas aí, meu irmão, é o seguinte, é isso aí e pronto. Entendeu? É isso aí e pronto. Agora, as outras questões, tipo assim, ela tem muita dificuldade de entender algumas coisas. Por exemplo, não abrir a porta pra gente estranha. Tá certo. Não, beleza. Certíssimo. Sim, a gente treina. Tipo, eu chego em casa hoje, toco a campainha, aí a porta lá tem uma tira de vidro assim, né? Vidro. Dá pra ver quem tá lá fora, né? Não, dá pra ver que tem alguém, mas não dá pra ver quem é. Isso aí eu toco a campainha. Quando ela foi morar com a gente tocava a campainha, ela já abria a porta. Aí, não pode, que pode ser o bandido, não sei o que. Explicava as mil vezes. Ai, que perigo, bandido, não sei o que. Aí você explicava. Aí daqui a pouco você chegava em casa. Se eu chegar em casa agora e tocar a campainha, eu percebo que ela chega na porta. Aí ela, quem é? Aí se você ficar calado... Não abre. Ela não abre. Aí você toca. Aí ela pergunta, quem é? Se você falar, tipo assim, haha, sou eu, Sérgio Reis, aí ela abre a porta. Olha. Ou falar que é Papai Noel, falar que qualquer coisa aqui, você, sabe? Então você treina, mas tem umas coisas que são difíceis para ela. Então essas limitações. Ela foi morar com a gente logo depois que minha sogra faleceu, né? E isso foi um aprendizado bacana pra gente lá e para minhas filhas, principalmente para as minhas filhas, né? Você aprender a conviver com essa coisa do diferente, né? Que requer um esforço, né? Requer uma dedicação, requer um trabalho. Requer um esforço, assim. Mas que é muito gratificante, mas foi bacana, né? Porque, por exemplo, assim, eu já tô com minha vaga no céu garantida, entendeu, Jackson? Eu posso já? Tão rápido assim? Já estou. Ela mora com a gente há 10 anos, né? E nesses períodos de 10 anos aconteceram... Por que você está com essa vaga garantida? Porque são desafios. É uma dedicação mesmo, né? É um sacrifício, né? É um sacrifício, mas assim, que traz pra gente lá umas histórias muito, muito bacanas. Que é gratificante. O que você aprende, né? Eu já tive situação de ter polícia na minha casa.
Por conta Por conta dela? Por conta Conte aí. Por conta Pode, delas. pode contar? Eu não sei. Eu vou contar isso aqui e aí depois a gente conversa. A gente se conversa você, para ver se claro, você vai não, só se você autorizar, só com se certeza. você manter isso lá ou não, porque eu nem pedi autorização à minha mulher, viu, cara, para poder falar disso aqui. Mas aí você conversa com ela depois e ela é se parente, ela achar que pode, a gente... Porque ela é parente e tal. Porque é o seguinte, Juliana, ela foi morar com a gente, ela já era adulta, ela tinha a educação que ela recebeu da mãe dela, que era uma pessoa fantástica também, mas tinha influência também de outras pessoas que conviviam com ela lá e tal, né? E ela é assim, ela ouve uma coisa e, assim, às vezes solta em um contexto que não tem nada a ver com a história, né? É quase um papagaio, assim, né? Eu me lembrei de um papagaio, às vezes diz umas coisas que o cara, quase um papagaio. Expõe alguém. Né? E assim, às vezes a gente nem sabe. Tipo assim, às vezes a televisão está ligada, ela ouve isso, ali na hora ela ouve, ela nem entende às vezes o que ela está vendo e ouvindo esse negócio e tal. E teve uma situação que, assim, eu morava em um apartamento, a gente tinha um banheiro e o armário do banheiro estava tipo com um lado assim meio estragado, né, e tal. E aí, eu disse, pô, preciso chamar uma marceneiro aqui para dar um jeito nisso, não vou trocar o armário todo e tal. Aí eu passando pela rua aqui, a rua onde eu morava, tinha uma marcenaria. E eu cheguei lá, bom, meu irmão, moro aqui perto e tal, eu tenho uma situação que eu tenho um armário lá para você dar uma olhadinha e tal. Como é que você faz para fazer um orçamento? Ele, tô tranquilo, bora lá. Sai embora. Aí minha mulher estava trabalhando, estava todo mundo, minha filha na escola. Eu entrei no apartamento, Juliana estava sentada no sofá, olhando assim pro nada, né? Que às vezes ela ficava nessa onda de ficar... Ela via uma parede branca e eu acho que ela estava vendo alguma coisa ali. Então ela estava lá. Imaginação poderosa, então. Uma parede branca para ela é só... Isso, imaginação poderosa. Entrou eu e o marceneiro atrás. Quando eu passei, eu nem falei com ela, que é para não chamar atenção de nada e tal. Ele passou e deu um bom dia lá e ela falou que não falava com gente estranha. O cara já achou aquilo ali meio estranho, tá? Mas então entramos no banheiro, eu, cara. O cara na porta, assim, olhando lá, me tirando as medidas e tal, e um pouco mais para dentro do banheiro. Olha lá, esse negócio a gente tem que combinar, a gente vai... Sim, tranquilo. E aí ela chega assim pro cara, do nada, assim, chega pro cara e fala assim pro cara... E o cara era bem mais negro do que o Pelé. Soldado Pelé, né? E ela fala assim pro cara... Você sabe que porque preto só come chocolate branco? Rapaz, o sangue foi pro meu pé. Sabe aquele negócio de você botar a mão assim no coração e tipo, vou desmaiar? O cara ficou olhando assim pro banheiro, tal, procurando alguma câmera escondida, né? Achou que era uma pegadinha aquela porra ali. Ele, rapaz, que porra é essa aí? E ele não sabia que ela era autista. Ela é normal, como a fisionomia... Sim, não transparece. Meu irmão, esse cara ficou transtornado e começou a gritar que ele tinha sido vítima de racismo, não sei o que, eu tentando explicar, rapaz, tenha calma. Ela é pessoa, ela tem deficiência, ela é autista. Que autista porra nenhuma, você me trouxe aqui para poder me fazer passar por esse estresse aqui, que não sei o que, papá. Eu disse, qual é o objetivo disso, irmão? Mas se eu vou sair de casa, eu vou ser cheio de martelo, serrote, a porra toda aí, né? E aí criou aquela confusão e o cara ligou pra polícia mesmo e a polícia chegou lá em casa. Aí entraram os policiais negros, tanto quanto ele lá. O cara contou a história toda, olhou pra mim, e aí? Eu disse, bom, e aí eu tenho todos os documentos que comprovam que ela é uma pessoa autista ali no quarto. Eu pego, vou trazer pra você, tem diagnóstico dela de quando ela tinha 3 anos de idade e tal. Expliquei a situação, ela tá morando com a gente há pouco tempo aqui, tá nesse processo de adaptação, e o cara super nervoso e tal com esse negócio lá, e ela como se não tivesse acontecendo nada. Do jeito dela, do jeito que ela é, né? Aí o policial, acho que era um capitão, um cabo, não sei, olhou a documentação toda e tal. Aí olhou assim pro marceneiro, ela é autista mesmo.
O cara, mas rapaz, isso não é possível, um negócio desse. Aí o cara olha pra ela assim, o policial. Pergunta, como é seu nome? Aí ela olhando assim pra cima, Juliana. Sim, Juliana. Por que é que preto só come chocolate branco? Ela aí pegou e falou pro cara, pra não morder os dedos. Porra. Rapaz, eu tava no limiar de desmaiar ali, eu fiquei a cabeça doía assim, aí o policial olhou pra ela assim, e ela falou isso e ficou na mesma vibe assim, né? Aí o policial olhou pro marceneiro e falou assim, meu amigo, você não está vendo que essa pessoa não é uma pessoa normal, que ninguém nesse mundo teria coragem de dizer isso a mim? De frente a um policial. De frente a um policial, né? E aí, como é que eles... Não, a gente tem que ir pra delegacia, fazer um boletim de ocorrência mesmo, não sei o que, pá. No final, ele se convenceu de que isso era uma bobagem e tal. Acabei não consertando a porra do armário, ficou lá de qualquer jeito. E aí teve outras situações nessa pegada aí. E o que é também interessante também você falar essa história é o seguinte: você falou que ela assiste televisão, ela tem acesso a algumas coisas. Ela assiste então, televisão, ela mas ouviu a gente tem isso muito em algum lugar. Ela assiste televisão, mas a gente tem muito cuidado, porque assim, por exemplo, a gente está vendo um filme assim, ela deve ter visto isso em algum programa de televisão. Ou seja, ela ouve rádio, ela acessa a internet, ela tem um telefone celular. Ela está reproduzindo. Ela acessa o YouTube, é onde ela pega as informações, ela tinha Facebook e tal. Então ela pega isso aí e larga essas coisas fora. Está reproduzindo o preconceito de alguém, da sociedade. De alguém. Não é? E a gente tem muito cuidado com o que ela assiste, porque, por exemplo, ela não consegue perceber num filme, por exemplo, numa situação de violência, por exemplo, se aquilo ali é um filme, que aquilo ali não é uma coisa que aconteceu de verdade. Então ela realmente se assusta com essas coisas. Acha que é verdade. Acha que é verdade. É uma coisa... Assim, então, é uma outra coisa que eu tenho trabalhado, fazendo umas coletâneas dessas histórias também, né? Que é os desafios de conviver com uma pessoa autista. Que quem não conhece um autista, e ela... E aí a ideia é escrever um livro, é isso? É escrever um livro sobre isso também. Eu acho importante isso. Porque, desafios, né? Eu conheço algumas pessoas... E são autistas? Que são autistas em graus diferentes, né? Uns que são mais acessíveis, né? Que dialogam mais, outros que são menos. Mas autista é de verdade, né? Porque tem gente que fica nessa louca dizendo, Messi é autista. Messi nunca foi autista. Eu penso que ele pode ter algum grau também. Por que eu acho assim? Eu tô falando do autista clássico, aquele cara que não interage com você, que tá naquele processo lá, porque o autista, ele tem uma disciplina, né, que ele mesmo estabelece. Messi. Né? Messi, que ele mesmo estabelece. Mas assim, eu digo isso porque é o seguinte, às vezes é um grau pequeno que não tem aquela característica do clássico. E que se a família não souber, pode tratar de maneira que entre em conflito com a maneira de desenvolver e de integrar aquela pessoa, entendeu? Eu penso que pode ser por aí também. Por que eu acho? Porque há no autismo, sei lá, parece uma visão minha, pelo menos até um determinado grau, uma capacidade que o ser humano deveria ter, que é de concentração. Ele é concentrado, ele tem foco em algum, sabe? Ele tem foco. A depender do grau. Que interessa. Sim, mas a depender do grau, às vezes ele tá focado numa coisa e a pessoa quer dele outra coisa e ele se irrita um pouco com aquilo. Claro, aí são graus e graus. Eu posso estar equivocado, viu, André, na minha colocação. Mas eu penso que, às vezes, o que falta no ser humano, na sociedade de modo geral, é que o que tem, às vezes, de sobra ou em excesso, não sei se é essa palavra, no autista, que é foco, concentração mesmo, até para perceber o autista, né? Sabe? Perceber o outro, né? Então, acho muito importante você ter esse olhar, né? Como é o nome dela? Para Juliana. De perceber essa figura, de estar dialogando com ela e trazer num livro, né, a sua experiência para que a gente possa, né, quem não tem acesso, de repente, entender melhor, né? E saber como dialogar, como lidar com um ser humano que tem capacidades que nós não temos, né? Eu acho que não é falta de capacidade, eu acho que aqui
falta em nós. Eu acho que tem muito foco em algumas coisas e foco nenhum em outras, né? No que... Que aquilo que não aquilo que não interessa. Assim como nós somos assim também, né? Assim também. Nós somos tem assim muita também. coisa que não me interessa. Né? Passa então, aí ao largo, tem passa coisas ao largo que... aí, Daí eu sou ator, daí você tem outra profissão, né? Uhum. Então, cada um de nós tem uma profissão diferente, né? Mas interessante, assim, você trazer isso e assim, importante também que vocês coloquem essa experiência em livro, não é? Como é que uma pessoa, quem está agora nos assistindo aqui através do pode ter acesso ao seu trabalho? Não, na verdade, como eu disse, esse é um processo que está em construção, né? O meu planejamento é conseguir acabar isso até o fim do ano e aí partir para a fase de tentar ver viabilizar a publicação disso, né? Mas assim, a gente está no processo de pegar essas histórias, né? Essa, por exemplo, que eu contei vai estar lá, né? As histórias das justificativas hilárias de infrações de trânsito lá, também estou no processo de fazer uma coletânea disso, claro, removendo aí os dados que possam identificar as pessoas, né? Tá, isso dos seus livros, mas eu falo do seu trabalho mesmo, que você falou inicialmente que ele se expandiu né, durante a pandemia, né? De programação, de computação. Então assim, o que a gente tinha no órgão lá era assim, a gente tinha interações com o público, né? Por exemplo, é um órgão que vive de fazer estradas, né? Aeroportos, terminais hidroviários, etc. E tal, e isso, todas essas construções, essas obras, né? Elas passam inevitavelmente por processos licitatórios. Esses processos licitatórios eram todos assim presenciais. Então, as empresas que querem participar de uma obra iam lá com seus envelopes, com suas propostas de preços, projetos e tal, para poder apresentar. E na pandemia o órgão ficou assim fechado para o público externo. Como é que resolve isso aqui? Então, por exemplo, a Sainfra também foi pioneira a gente fazer licitações online. Então a gente criava salas dentro de uma plataforma lá, onde as pessoas entravam e a gente continuou, mesmo na pandemia, as obras não pararam, as obras continuaram a todo vapor, a gente continuou licitando obra, as obras continuaram sendo feitas, mesmo com o órgão parcialmente trabalhando em home office, né? Teve um decreto do governo, do governador na época, né? Disciplinando quem que ia para o home office e quem não ia, então as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que tinham comorbidades, grávidas, etc. Então, a galera que ficou trabalhando em casa, isso foi um desafio para a gente, porque, tipo assim, da noite para o dia, a gente teve que dar solução para poder fazer licitações online. Eu tive que preparar notebooks e computadores para as pessoas levarem para casa, para poder continuassem fazendo o trabalho que faziam dentro do órgão nas suas casas. Numa situação em que a gente não sabia nem que tipo de internet que tinha, às vezes tinha gente que tinha uma energia elétrica lá deficiente, as máquinas tinham problemas e tal. Foi um desafio grande a gente manter isso funcionando, né? Fizemos uma coisa bacana também, né, durante a pandemia, uma visão bacana da Sainfra. A gente adquiriu uma impressora 3D. A ideia era criar os projetos, as maquetes de uma ponte, de uma rodovia que ia ser feita e tal. E a gente pegou como primeiro desafio construir uma maquete toda feita numa impressora 3D. Acredito que seja, se não a maior, mas uma das maiores maquetes feitas em 3D aqui no Brasil, que é uma maquete de 2,5 metros, toda feita em plástico, impresso numa impressora 3D, né? Aí é por parte essa impressão? É por parte, depois encaixa? É por parte. Aí você encaixa como se fosse um Lego, né? Você vai brinquedo, né? Produzindo as peças. E é de que essa maquete? E montando. É das pontes Salvador e Itaparica. Sim, eu vi alguma coisa virtual também, que é um negócio espetacular. Assim, né? Assim, você tem hoje assim, uns vídeos que foram produzidos em 3D, de como é que vai ser a ponte, mas são vídeos. A gente está produzindo a peça em plástico. Então ele pega um fio de plástico, que é um fio mais ou menos com a espessura do fio dessa câmera aí, aquece esse fio a 220 graus e aí desenha uma camada de cada vez
poder... A gente, quando comprou essa... É a única impressora 3D no governo do estado da Bahia funcionando, produzindo material desse tipo, né? Então, ela está sendo produzida, ela fica lá na minha sala, né? E ainda não está finalizada. Eu acredito que ela vai ficar pronta até o final do semestre. Está com 95%. E quando estiver pronta, ela vai para onde? Vai ser para... O público vai ter acesso. Quando ela ficar pronta, provavelmente ela deve ficar alguns dias no hall da City, lá no centro administrativo, mas provavelmente ela deve migrar lá para governadoria, que é um espaço que é um trabalho muito bacana, né? Assim, e muita gente não tem ideia nem de como é que funciona uma impressora 3D, né? 3D. Mas é um negócio fantástico. Eu trouxe um negócio para você aqui, eu vou te dar depois, que assim, depois que a gente comprou essa impressora 3D, eu fiquei assim tão maravilhado com isso, que eu disse, rapaz, eu preciso ter um negócio desse em casa. Porque, tipo, um puxador do armário quebra, eu não tenho que sair para procurar, eu desenho no computador, ela mesma imprime em casa. É sério? O meu filho, ele faz escultura em 3D, Cauê. Escultura em 3D? E 3D. Imprime isso? Imprime. Aí ele faz, encomendam para ele, às vezes ele faz por conta dele e expõe, aí ele já vendeu para Canadá, né? Fantástico. E imprime figuras humanas, né? Que ele cria, né? Mas eu nunca vi impresso. Assim, quer dizer, já mandaram para ele, já imprimiram e mandaram para ele as peças em miniatura. Mas é uma coisa fantástica, né? Você cria isso no computador. E outra pessoa imprime? E outra pessoa imprime. Que no caso de vocês criam e tem a máquina para imprimir. A gente cria e imprime. Tem um brinquedo completo, né? Um brinquedo completo. Essa impressora, como é impressora profissional, ela custou, assim, um pouco mais caro. Mas você, por exemplo, hoje isso ficou bastante popular. Hoje você consegue comprar uma impressora dessa por R$2.500, R$3.000, que já é uma coisa tão caro, né? Já é uma coisa acessível, né? Sim. Né? R$3.000. Então, assim, por exemplo, eu precisei de uma peça em casa, que era uma pecinha que eu precisava fazer, que era para poder modificar o duto do ar-condicionado lá, porque a mangueira dobrava e entupia. Velho, eu sentei ali no computador, em 10 minutos eu fiz o tubo, em mais 30 minutos a impressora imprimiu, e eu acho que isso é uma coisa que vai modificar também a vida das pessoas. Isso vai passar a ser uma coisa comum, e você, tipo assim, quebrou a faca. Você vai imprimir uma faca na impressora 3D, você vai construir uma peça para o carro na impressora 3D, vai produzir objetos de arte com uma... Mas você fala com material, por exemplo, a faca pode ter um cabo de plástico, mas tem a lâmina de metal. Não, mas ela consegue produzir uma faca que corte sendo de plástico. Sim. Porque é um plástico extremamente duro. Sim. Né? Não é à toa que você tem hoje. Isso não é uma coisa bacana, mas enfim. Você consegue hoje baixar na internet projetos de armas funcionais para ser feito impressas em impressora 3D. Armas que atiram projéteis. Tomara que não vá muito à frente esse projeto de arma aí, né? Porque você tem a gente precisa desarmar o povo. Você tem materiais hoje chamados de TPU, que você consegue imprimir um tênis em casa. Aí menos macio. mal. Você baixa o modelo do tênis da Nike, da Rainha, ou o que for lá, e a impressora imprime isso para você, um tênis macio, bonitinho, isso aí e tal. Um negócio fantástico. Isso aqui, por exemplo. Você trouxe para mim, foi? Trouxe para você. É uma peça que, assim, eu não desenhei isso daqui, eu peguei um modelo pronto na web, né? Mas é feito numa impressora 3D. Aí você consegue ver aí o nível de detalhe, né? Na verdade, assim, você merecia uma peça um pouco mais rebuscada, né? Sério? Eu vou ficar te devendo. Essa embalagem é maravilhosa, né? Esse plástico aqui todo. Pode aproveitar para uma outra coisa depois. Atenção. Feito numa impressora 3D. Né? Uma impressora comum de... E é uma peça grande, assim. Uma impressora comum que eu tenho em casa, né? Impressora de R$2.800. Uma Vênus de Milo. Uau, é linda, meu amigo. Que peça linda, cara. Uma peça linda, antiga, assim, né? A ideia de que é uma peça que tem vida, né? Porque, que tem vida. Né? O braço que é... Você consegue ver as linhas aí, né? Ela vai imprimindo uma camada de cada vez, tá vendo? André, que presentaço, meu amigo. Vou botar na minha sala isso aqui, é muito lindo. Você consegue, né? Entendeu? Quer dizer, isso aqui foi desenhado... Aí se você mandar para mim 4 fotos suas, uma de frente, 2 de lado e uma de fundo, a gente bota num blueprint lá e faz uma cabeça sua.
Uma impressora 3D. Fazer uma cara minha assim, o troféu pode, né? O troféu pode. Meu amigo, muito grato, aqui sabe? Que presentaço, assim. E a gente está fazendo a ponte nessa... Eu vou mandar depois para você umas fotos da ponte. Sim, da ponte, né? Mas é modelo. Belíssimo. E assim, que presentaço, que você me dá uma estátua, né? Assim, Isso é assim, e a impressora cria isso de um fio de plástico. É um fio. Isso um é um- rolo, isso é um um- fio. Sim. Né? Ela quer isso, você vai desenhando André, camada a camada, e outra coisa que a gente está... maravilha estar trazendo aqui lá conversando pro com órgão você. também. Se tiver alguma coisa que você queira falar aí que a gente não falou aqui, né? Aproveite seu espaço aí pra gente Eu seguir queria, adiante. eu queria só contar duas coisas assim em breve, né? Assim, é um privilégio trabalhar na CEINFRA, na Secretaria do Estado da Bahia, né? Porque a gente, durante todo esse tempo que eu estou lá, a gente tentou ao máximo tentar melhorar a vida do cidadão, né? Oportunizando que ele tivesse a possibilidade de fazer as defesas de infrações de trânsito sem precisar estar recorrendo ao órgão, de forma simples, transparente, econômica, ele consegue acompanhar os processos, etc. e tal, né? A gente hoje, desde o dia 1º de março, a gente aderiu a um serviço muito importante também, né? Que teve pouca divulgação ainda, mas talvez agora aqui com esse programa a coisa alcance o patamar que a gente precisa, que é o seguinte: a gente somos um dos poucos estados da federação que já aderiu ao SNE, que é um serviço de notificação eletrônica para multas de trânsito, né? Em que oportuniza que o cidadão possa pagar essas multas com até 40% de desconto. Maravilha. Né? Então você recebeu uma multa lá numa rodovia baiana, se você já for inscrito no SNE, SNE é um sistema do SERPRO, do governo federal. Você instala isso no seu smartphone, faz um cadastro com aquela mesma conta do GovBR. Isso sem precisar mandar chocolate nem nada. Nada, graças a Deus. Negócio de chocolate. Que ninguém ouse a fazer isso, né? Chocolate não, chocolate é demais. Né? Então você faz um cadastro no SNE e ao invés de você receber a notificação via correio, você recebe o aviso pelo aplicativo e diz: olha, Jackson, você foi multado na rodovia BAX lá no quilômetro tal, uma multa de radar. E você pensa: porra, essa multa de radar realmente eu estava nessa velocidade. Eu não estava levando ninguém para o hospital, não estava dando socorro a ninguém, eu não tenho defesa. Pelo aplicativo mesmo você paga com 40% de desconto. Entendeu? Tá? Legal, uma forma de amenizar. E justa, né? Você paga porque você cometeu infração, mas paga por um valor menor, né? Aí, para dar a alfinetadinha, né? A Prefeitura de Salvador ainda não está nesse processo, não. Eu queria que tivesse também para poder pagar as minhas multas aí de 40% de desconto. Pois é, eu acho justo que uma prefeitura, né, tenha um projeto desse como uma coisa importante, né, na cidade. Para amenizar também, né? Eu acho que se tem uma infração, quem cometeu tem que pagar. Porque, né, é uma forma, inclusive, quando existe uma justiça, né, aí é uma maneira da pessoa andar direito, porque ela sabe que se ela cometer a infração, ela vai pagar pelo aquele erro, né? Mas tem que ver também esses valores, né? Se é possível amenizar, que amenize, né? Que amenize. E queria só, no finalzinho, contar uma piadinha aqui. Conte. Tentar ver se eu... Mas assim, dizer para você assim também, muito grato pelo esse trabalho seu que você faz e a importância, né, de que tenha esse sistema que facilite, porque muitas vezes a pessoa não tem nem tempo de recorrer, né, numa infração que muitas vezes ela não tem. Você consegue fazer essa defesa de infração de trânsito no telefone celular. Pois é. Recebeu a multa na BA, você baixa é um site, não é nem um aplicativo, um site na web, a partir da própria Secretaria de Infraestrutura, então você acessar o endereço www.condutor.online.infraestrutura.ba.gov.br, aí você faz um cadastrozinho simples lá, pega a sua infração e aí você tenta se defender. A gente tem lá 2 órgãos de defesa dentro da CEINFRA, que é a Defesa Prévia e a Jari. Então, é gente assim da mais alta competência, né? Eu garanto a você, não é porque são os meus colegas de trabalho, não, mas são pessoas que realmente dão ao cidadão o direito quando ele tem esse direito, né? Eventualmente, uma infração de trânsito não significa que é uma
condenação. Às vezes uma pessoa tem a justificativa por estar lá, né? Exato. Né? E assim, que fique bem claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo e tal, que é um recurso que é importante para quem realmente, às vezes, não cometeu uma infração, né? Não é uma oportunidade para a pessoa justificar uma falha que ele teve e fingir, dizer que não teve, porque isso aí eu acho que ninguém deve, né, seguir um caminho desse que não é o correto, né? É mais para ter um serviço mesmo, né? Um serviço de diálogo, inclusive, né? Onde tem uma flexibilidade, né? Errou, tem que pagar, né? Mas às vezes a pessoa nem errou, aí é um erro do sistema, né? Na falta do guarda-pelé, que é humano, que, né? Aí a máquina às vezes nem sempre acerta e aí tendo esse diálogo é maravilhoso. Acontece, um radar faz uma leitura numa placa e às vezes a placa está um pouco suja, a placa está com algum defeito lá, então ele pega aquela placa lá e onde era tipo um W, o radar enxerga um M e aí a multa não vai ser cancelada. O cara que tem a placa onde o W era um M vai ser sorteado e vai receber a multa lá. Um 9 pode ser um 3, né? A depender se tiver um pouquinho arranhado ali, né? Ou então, tem uma multa aqui, o cara se defende dessa forma. Olha, essa multa não é minha. Porque na minha placa o número tal está realmente danificado e eu tenho certeza. E ele nem deixou lá assim, nem cuidou de consertar. Não é o meu carro. Porque às vezes o cara pega uma buchinha lá com água e sabão e pega um número lá, dá uma apagadinha e tal. Dá apagadinha. Onde aí um 6 vira um 0 maluco, um 8 vira um 0. Só que o cara faz isso, ele se livra da multa, mas ele não percebe, ou não está nem querendo saber também, que aquela multa vai chegar para uma outra pessoa. Pois é. Porque alguém que tem o final da placa 0, quando o cara danifica o 8 lá para ser um 0, a multa vai chegar para você. Aí o cara já fica doido em casa. Meu Deus, meu carro foi clonado! Né? E não foi clonado nada, é porque alguém danificou a placa de uma certa forma e aí gerou, né, uma coincidência que aquele número, seja uma placa que é exatamente igual à sua, mudou um número só. Um 8 no final passou a ser um 0. E aí você vai ficar recebendo essa multa. Daí mais um motivo para a importância desse trabalho aí, né? Onde o cara vai justificar e vai dizer... Isso aí é simples, o cara pega e manda, essa foto do que você tá mandando, porque, porra, aí tem que ser muito difícil, né? O cara mudar um número e o carro era um Gol e você tem uma moto. Essa placa é de uma moto, entendeu? E aí você manda os seus dados, o documento do seu carro e lá no documento está escrito, é uma bis. Aí a autoridade de trânsito que a gente lá observa, não, realmente a placa do carro aqui, o radar está dizendo que é um HB20, mas o documento do cidadão diz que é uma moto. Então a multa é automaticamente cancelada, né? Maravilha, André. Então você falou que tem o quê? Uma piada? É uma piada. A gente encerra com a piada, então. É uma piada, A verdade é a seguinte, essa piada, assim, na verdade é uma piada e na verdade uma história que aconteceu de verdade, né? Assim, parte dela é brincadeira, né? Quando eu estava fazendo esse livro aí, que era o meu roteiro de viagem, né? Que eu ia viajar com as meninas e tal, não sei o quê. E aí eu fui numa barbearia lá, eu moro hoje lá no Imbuí. Eu fui numa barbearia do Imbuí e tal, e comentei lá com um barbeiro que eu já conheço há muitos anos lá, que eu ia viajar, ia fazer essa viagem e tal, não sei o que, papai. O cara disse, rapaz, você vai pra onde? Aí eu fui dizendo pra onde eu ia, né? Eu vou lá pra Paris, tal. E o cara falou assim, rapaz, mas Paris, porra, aquela torre lá deve ser uma merda, toda enferrujada, lá, capaz de você subir, naquele dia, porra, cair lá de cima, quebrar e você cair. Não perde tempo vendo essas zorras, não vai ver outra coisa interessante e tal. E aí você, porra, mas também eu vou lá em Veneza, né, viajar pelos canais. Aí disseram que aquela porra ali parece Pelourinho embaixo d'água, até bosta tá passando por todo lado, assim também. Você vai ser um negócio bizarro lá, você pra Veneza. Aí e aí depois você vai pra onde mais depois? Eu vou depois lá no Coliseu. Aquilo ali é ridículo também, aquele negócio, um monte de ruína lá, não tem nada pra você ver lá e tal. E por último eu vou passar lá na Praça São Pedro, vou lá no Vaticano pra ver o Papa. Ele fez assim, velho, aí vai ser a pior parte. Porque você vai chegar lá, vai ter 600 mil pessoas lá, um calor da porra, não vai dar pra você ver nada. Não vai dar pra você ver nada lá, né? E você só vai perder seu dinheiro, perder um tempo lá e não vai dar pra ver zorra nenhuma. Aí o cara viaja, né? Viajei e tal.
Quando volto para Salvador, aí você vai na barbearia para cortar o cabelo de novo, né? Porque você cortou o cabelo antes de viajar, voltar. E aí você sai, velho, eu fui lá na Torre Eiffel, não estava enferrujada nada, a torre estava bacana lá, tudo limpinho, organizado, não me senti com perigo de subir lá. Veneza não tinha bosta nenhuma pelos canais, lava tudo massa, os barcos trafegando lá direitinho, etc e tal, não tinha nada do que você falou. Agora, realmente, na Praça São Pedro foi de lascar. Cheguei lá, tinha realmente 600 mil pessoas, gente pra caramba nessa praça lá. Aí o padre apareceu na Basílica de São Pedro, lá na janelinha, lá começou a falar, daqui a pouco ele parou de falar. E aí fez assim. Aí fez assim com um sinal, assim. Aí fechou a porta lá, daqui a pouco ele apareceu lá embaixo. E aí ele foi andando, cara, no meio da multidão, assim, a multidão abrindo, todo mundo ajoelhando e baixando a cabeça e o Papa passando, e ele veio andando. Lá no final ele veio andando. Aí eu disse, meu Deus, será que o Papa vai falar comigo? E aí, tomado pelaquela emoção, quando o Papa chega, eu me ajoelho, né, para poder pedir a bênção, e ele aí bota a mão na minha cabeça e diz, cabelinho mal cortado da porra. Aí eu falei isso do barbeiro lá, essa piada, ele fez assim, porra, André, essa piada eu vou registrar aqui, vou contar para todo mundo que vier aqui na barbearia para contar essa piada. Ele ficou famoso, né? Ele ficou famoso. Tá. Cabelinho mal cortado. Cara, é isso aí. Maravilha. Agradeço aqui a participação. Que agradeço a você. Sucesso aí, meu amigo. Maravilha. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Valeu, André. Maravilha. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode.